Um dragão antigo é morto sem piedade pelo herói dos humanos e ele não consegue entender o porquê disso, pois até onde ele se lembra ele nunca teve problemas com os humanos antes, já que na verdade em muitas ocasiões ele até mesmo largou tudo para ajudar a humanidade, então ele pelo menos quer saber o que os levou a fazer isso, mas os humanos se recusam a lhe dar uma resposta. Por isso o dragão presume que os humanos estão matando eles por motivos egoístas e, para ser honesto, ele já viveu o suficiente, então ele não vai lutar contra eles. Daí, enquanto o dragão se desintegra em pó, ele pede aos ceifadores para levar sua alma para o submundo para que ele possa finalmente descansar, mas os ceifadores disse não e enfiou sua alma em um bebê em vez disso. Daí o dragão abre os olhos para encontrar seus novos pais e irmão mais velho olhando para ele. Pelo que ele entende, eles decidiram chamá-lo de Dolan. Então os anos se passaram e, apesar do fato de que ele já foi morto por humanos, Dolan cresce e se torna um jovem elegante que se importa profundamente com a vila em que cresceu. E nesse mundo a agricultura é basicamente a única indústria, por isso todas as manhãs Dolan se levanta e trabalha nos campos para ganhar o pão de cada dia. E nessa vila você é considerado um adulto aos 15 anos, e como Dolan agora tem 16 anos, ele saiu da casa dos pais e agora mora sozinho e cuida de si mesmo. Daí ele está pescando um dia com seu irmão mais velho quando ele se lembra que amanhã é o dia que ele planeja ir ao pântano para investigar as ocorrências recentes lá. E Dolan diz que se lembra, e que ainda pretende fazer isso porque todos os lagartos no pântano desapareceram misteriosamente há um mês, e alguém precisa descobrir o porquê antes que algo ruim aconteça. E isso pode ser verdade, mas seu irmão não vê razão para Dolan ter que ir, já que esse é geralmente o trabalho da guarnição, e Dolan concorda que ele normalmente não teria que fazer isso, mas o Capitão Bala e os outros já estão ocupados o suficiente protegendo a vila e ele não quer incomodá-los com algo assim. Então nesse caso o irmão de Dolan se oferece para ir com ele para ter certeza de que ele estará seguro, mas Dolan diz para Dylan que não será necessário. Daí alguns momentos depois Dolan pega o primeiro peixe do dia. Daí a conversa dos irmãos continuam e quando eles terminam de pescar, Dolan pegou uma grande quantidade de peixe, e ele leva sua pesca de volta para a vila para que ele possa mostrar a seus amigos Malida e Albert, e enquanto eles estão impressionados com a pesca, eles estão preocupados que Dolan estava pescando em vez de se preparar para a sua missão. Mas Dolan diz a eles que eles não precisam se preocupar porque ele tem se preparado aos poucos ao longo dos últimos dias, e aliás falando sobre isso Dolan quer agradecer a Malida por sua ajuda porque ele teria tido dificuldade em convencer o chefe da vila a deixá-lo ir. Daí ela diz que ficou feliz em ajudar e que Dolan foi quem treinou ela em primeiro lugar, então ela sabe que ele é mais do que capaz de voltar são e salvo. Mas Dolan pergunta se Malida e Albert têm algum plano para o dia, então Malida diz a ele que ela planeja levar as crianças para uma breve sessão de treinamento mais tarde hoje, mas ela diz que ele não precisa se preocupar com eles já que ele já tem o suficiente para lidar. Então Dolan vai para casa para que ele possa preparar o peixe, e enquanto ele limpa o peixe Dolan pensa em como a vila está em falta sem guardas suficientes para poder manter todo o lugar seguro. Por isso é esperado que todos os moradores da vila ajudem a garantir a segurança de todos, mas nesse momento Aire chega até a janela de Dolan e o lembra que ele deveria praticar magia hoje. Dolan tinha se esquecido completamente disso, então ele agradece a Aire por ter vindo até aqui para lembrá-lo. Por isso ele e Aire vão até a casa da instrutora de magia de Dolan e uma vez lá Dolan se preparou para demonstrar sua magia ofensiva. Daí ele canta um feitiço e em poucos instantes um poderoso raio de energia é disparado de sua mão destruindo completamente o alvo na frente dele, e a instrutora de magia elogia Dolan por sua excelente ofensiva, e não há muito mais para ela lhe ensinar sobre isso, mas do jeito que ele está Dolan ainda é péssimo com medicina, então ela vai passar muito tempo lhe ensinando isso. Assim mais tarde naquela noite Dolan está na praça da cidade quando conhece uma jovem com cabelos brancos volumosos. Daí o chefe da vila apresenta ela a ele e diz que ela ficará na vila por um tempo, mas ele também avisa Dolan que ela é uma dama nobre, então ele deve se comportar da melhor maneira possível perto dela. E a garota diz a Dolan que seu nome é Cristina e estende a mão para apertar a dele. E quando eles apertaram as mãos Dolan sentiu imediatamente que Cristina é uma lutadora incrivelmente habilidosa. Daí depois que ela se foi Dolan deu uma pequena caminhada enquanto relembrava todas as coisas que aprendeu desde que se tornou um humano, pois como um dragão ele nunca teve que se preocupar com coisas assim, mas como humano há uma séria ameaça dele morrer congelado no inverno, bem como o risco de insolação durante o verão, então ele tem que ter cuidado com seu ambiente. Mas logo Dolan chega na casa de seus pais e eles o cumprimentam calorosamente junto com seu irmão mais novo Marco, e Dolan trouxe um monte de ingredientes com ele, então sua mãe pega tudo e prepara um jantar maravilhoso para a família aproveitar.
E Dolan realmente gostou, já que ele sente falta da comida de sua mãe e seu pai sugere que Dolan encontre uma esposa que seja boa em cozinhar para que ele possa desfrutar de refeições como essa o tempo todo. Essa não é a primeira vez que Dolan ouve isso e ele não é totalmente contra a ideia de se casar, mas ele vai continuar com essa vida de solteiro um pouco mais, só que daí Marco pergunta se ele ainda vai investigar aquele pântano amanhã. E Dolan não acha que isso seja grande coisa, mas sua mãe está realmente preocupada porque não só o pântano é muito longe daqui, mas a estrada também é conhecida por ser perigosa, mas no entanto Dolan garante a ela que ele não correrá nenhum risco, por isso não há razão para ela ficar tão preocupada com ele. E seu pai diz a ele que ele é um adulto, então ele é livre para tomar qualquer decisão que escolher. Mas tudo o que ele pede é que Dolan se certifique de que ele volte de volta em segurança para eles. No dia seguinte, enquanto Dolan está prestes a partir em sua jornada, a vila inteira sai para vê-lo partir, e ele acha que isso é um pouco excessivo para uma despedida, mas Balan diz que isso é o mínimo que ele pode fazer por Dolan, pois ele está assumindo um trabalho para ele. Pois com toda a honestidade Balan ainda sente que deveria ser ele quem deveria ir, mas Malido lembra que se ele for embora e a vila for atacada por um monstro, não haverá ninguém aqui para impedi-los, e todos querem fazer algo para ajudar Dolan, por isso a freira moradora Letícia vai até ele e oferece uma pequena bênção para sua proteção, e Aire lhe dá uma marmita para que ele não passe fome lá. Daí eles então lhe desejam sorte em sua viagem e Dolan sai para investigar o pântano, pois os lagartos que costumavam viver no pântano interagiam periodicamente com a vila de Dolan, mas um dia eles desapareceram de repente, e Dolan não podia simplesmente ignorar uma ocorrência tão estranha, então ele se ofereceu para investigar para que pudesse descobrir o que aconteceu, mas ele está um pouco ansioso sobre o que poderá descobrir aqui. E uma vez que Dolan chega no pântano, ele usa a mão para sentir a área ao redor e ele imediatamente descobre por que todos os lagartos deixaram esse lugar, pois o poder dos elementais da terra tem crescido muito ultimamente e o poder dos elementais da água tem enfraquecido. Mas nesse momento Dolan ouve um barulho nos arbustos e ele fica nervoso porque com a condição atual do pântano apenas um monstro poderoso poderia sobreviver aqui. Mas no entanto, enquanto ele prepara sua espada, ele fica chocado ao encontrar uma lâmina deslizando atrás dele, pois lâminas geralmente não são vistas por aqui, mas por mais estranho que seja para ela estar aqui, ela é definitivamente muito bonita. Então a lâmina pergunta a Dolan se ele está sozinho e Dolan confirma que ele veio sozinho, o que alivia a lâmina porque o que ela está prestes a fazer seria embaraçoso se houvesse outras pessoas aqui. Daí ela tenta se lembrar do que sua mãe a ensinou a fazer e pelo que ela se lembra ela deve usar um feitiço de encanto e então fazer um monte de movimentos, mas ela não se lembra de como fazer isso direito, e Dolan está mais confuso do que encantado, mas a lâmina continua a dizer a ele que ela não veio aqui para lutar, mas de repente um monstro gigante de lama aparece em cima dela e essa coisa não parece ser do tipo calmo e razoável. Pois o monstro ataca a lâmina, mas Dolan intervém bem a tempo e corta seu braço antes de arrastar a lâmina para se esconderem, e eles têm que ficar quietos e escondidos até que o monstro desista de procurá-los, mas quando ele finalmente se vai, a lâmina pergunta a Dolan o que era aquela coisa. Daí ele explica que é um elemental da terra e que provavelmente é por isso que todas as pessoas lagartos que viviam aqui antes tiveram que sair. E houve um terremoto recentemente que pode ter feito o elemental da terra ficar assim e infelizmente Dolan não acha que as coisas vão voltar ao normal tão cedo, e o nome da lâmina é Selina e Dolan ouviu dizer que todas as lâminas são capazes de usar magia, por isso ele pergunta se ela também pode e Selina confirma que ela é capaz de usar magia, então Dolan sugere que eles devem lutar juntos para derrotar isso. Mas Selina fica um pouco nervosa com a sugestão de Dolan porque as lâminas são monstros da terra, por isso a maioria de seus feitiços não terão efeitos contra um elemental da terra, mas no entanto ela tem um feitiço que deve ser capaz de danificá-lo, por isso Dolan cria um plano e diz que atacará o elemental pela frente, então ele precisará de Selina para apoiá-lo. Daí enquanto eles se posicionam, Selina fica um pouco nervosa por trabalhar junto com um humano que ela acabou de conhecer. Mas ela não tem muita escolha, então quando Dolan dá o sinal os dois correm para fora, e enquanto Dolan segura o elemental, Selina lança seu feitiço e cria uma cobra gigante que prende o elemental no lugar. Daí enquanto o elemental está distraído, Dolan avança novamente, embora Selina não pudesse segurá-lo no lugar por muito tempo, ela ganhou tempo mais do que suficiente para Dolan chegar ao alcance para seu ataque. Por isso ele corre até o corpo do elemental e ao infundir sua espada com magia dragônica ele é capaz de cortar o elemental ao meio, derrotando ele totalmente, mas no entanto como resultado toda aquela lama elemental se transforma novamente em lama normal e se espalha por todo o lugar, cobrindo Selina da cabeça ao rabo. Daí Dolan corre para checar se Selina está bem e ela não parece estar machucada, então ele só precisa cuidar de suas roupas e limpá-la.
Mais tarde naquela noite Dolan monta um acampamento e está preparando o jantar para si mesmo e Selina fica surpresa que Dolan não esteja nem um pouco assustado com ela mesmo ela sendo uma lâmia então Dolan explica que ele já conheceu uma lâmia antes, mas mesmo assim Selina é diferente daquelas que ele conheceu antes pois a maioria das lâmias são cautelosas com humanos e são muito mais agressivas. Mas agora que ele pensa sobre isso não há nenhuma vila de lâmias por perto então ele está perguntando o que Selina está fazendo aqui, daí Selina explica que é parte da tradição de seu povo que quando você faz 17 anos você precisa sair de casa e ir encontrar um marido e é por isso ela está longe de sua vila, pois a raça lâmia é amaldiçoada por isso elas só dão luz a meninas e na rara ocasião em que dão luz a um menino é sempre um menino da raça do marido. E a maldição também dá para elas seus corpos de cobre e torna seus fluidos corporais venenosos, e como você esperaria encontrar um parceiro é muito difícil sendo que há uma boa chance de eles morrerem por tocar elas, por causa disso ela precisa ter certeza de que seu marido tenha um corpo forte o suficiente para resistir ao veneno mas não há muitas pessoas assim por aí. Mas a mãe de Selina teve sorte e conseguiu conhecer o humano perfeito durante uma jornada e ambos os pais de Selina se deram muito bem. E tudo o que Dolan diz sobre isso é que ele está feliz que Selina esteja feliz mas isso faz ela pensar que ele está tratando ela como uma criança, mas no entanto Dolan diz a ela que ele só acha que ela é fofa quando ela conversa o que deixa ela toda nervosa. Daí ele serve uma tigela de sua sopa e embora possa não ser tão boa quanto a maneira como sua mãe faz ele ainda está bastante confiante de que Selina vai gostar, então ela toma um gole e ela ama tanto assim o sabor da sopa que começa a falar sozinha sobre o quão bom isso é, mas quando percebe o que está fazendo ela parece desculpa por ficar assim tão animada. E Dolan diz que está feliz que ela gostou e se lembra de como ele e sua família costumavam se sentar ao redor de uma fogueira como essa nas noites frias de inverno e aproveitar essa sopa. Daí Selina consegue dizer que Dolan realmente ama sua família mais do que tudo, e Dolan mal consegue acreditar que ele passou uma eternidade como um dragão sozinho em uma caverna em vez disso. Na manhã seguinte o tempo que os dois passaram juntos chegou ao fim, então Dolan se despede de Selina e lhe deseja sorte em encontrar um bom marido mas antes de ir embora ele quer lhe dar um presente e ele se lembra de ter ouvido que as lâmias gostam de energia vital, por isso ele despeja um pouco de sua energia vital em Selina mas isso faz ela desmaiar quase instantaneamente. Daí Dolan se desculpa por fazer isso de repente pois agora ele percebe que sua força vital deve ser um pouco forte demais para Selina lidar, mas uma vez que ela se recupera Dolan diz que vai começar a voltar para sua vila, e ele convida Selina para visitá-lo algum tempo antes de começar sua jornada para casa. Daí Selina eventualmente encontra dois viajantes homens e isso é perfeito já que ela está procurando um marido mas antes que ela pudesse se apresentar eles veem sua metade inferior e surtam, e de volta na vila de Dolan Aire está atualmente aprendendo a fazer remédios mágicos com Dolan, e Maguro avisa eles que erros com as medições podem muitas vezes ser fatais então eles precisam ter muito cuidado. Daí infelizmente Dolan não é muito bom nisso então sua erva mágica acaba se transformando em um arco de fumaça, pois ele simplesmente não consegue entender procedimentos complexos como esse mas Aire diz a ele para não desanimar porque ele é bom em muitas outras coisas, além de ser muito bonito e Dolan aprecia o elogio mas ele admite que não é habilidoso quando se trata de seguir instruções complicadas. Daí Maguro diz que a erva mágica de Aire ficou perfeita por isso Aire acabou o dia e pode sair se ela quiser, e Aire teria preferido ficar dentro de casa com Dolan mas ela decide ir ajudar sua mãe já que ela tem algum tempo livre, e Dolan não sabe o que fazer sobre sua falta de destreza porque quando ele era um dragão a medicina não era realmente necessária então ele nunca teve que aprender a fazê-la. E Maguro não sabe sobre sua vida passada mas mesmo que ele não seja bom em fazer remédios mágicos, ele ainda é talentoso o suficiente para que ela tenha certeza de que ele acabará pegando o jeito, por isso por enquanto ela quer ensiná-lo a transformar sua erva mágica fracassada em um antídoto contra veneno. Daí um pouco mais tarde Dolan é convidado para almoçar com o resto da família de Aire, e embora ele não quisesse se intrometer eles insistiram que ele comesse com eles então eles começam a refeição rezando para a deusa da natureza Mirali, e se descobre que Dolan costumava ser amigo de Mirali em sua vida passada embora agora ele não veja ela há muito tempo. Depois do almoço Dolan está com pressa para sair porque ele está atrasado para o próximo treino, e no caminho ele encontra Mil e ela comenta que ele parece estar com muita pressa, daí Dolan explica que está atrasado para o treino e Mil fica desapontada pois ela esperava dar a ele um pouco de leite fresco mas parece que ele não tem tempo.
E naquele curto momento de indecisão Mil já lhe deu uma caneca de leite fresco, e ele é bom demais para deixar passar, então Dolan graciosamente bebe e agradece antes de sair correndo para o seu treinamento. Daí um pouco mais tarde Dolan chega na colina onde Albert está instruindo algumas crianças sobre como usar uma lança. E ele se desculpa pelo atraso, mas Albert diz que está tudo bem já que ele sabe que Dolan teve treino de magia com Maguro. Daí as crianças estão todas animadas para mostrar a Dolan as novas habilidades que aprenderam, mas Dolan diz que eles podem mostrar a ele depois que fizerem uma pausa, já que eles estão trabalhando duro por um longo tempo até agora. Mas nesse momento Dolan sente a presença de um monstro na floresta próxima. Mas ele não quer assustar as crianças, então ele ignora por enquanto e continua praticando. Daí mais tarde naquela noite Dolan sai para a floresta para investigar a presença do monstro que sentiu antes e estranhamente ele parece reconhecê-lo, mas a única pessoa que ele conhece que corresponderia à descrição é Selina e não há como ela estar por aqui. Então ele se aprofunda mais na floresta e para sua surpresa ele vê Selina acampando na floresta, e Selina fica muito surpresa ao vê-lo, mas ela acidentalmente tropeça para trás e derruba a água quente, por isso Dolan corre para salvá-la de se machucar, e Selina está feliz que ele salvou ela, mas ela ainda está nua, então ela pede a Dolan para não olhar. Mas no entanto os olhos de Dolan ficam bem abertos e ele começa a analisar cada centímetro do corpo de Selina, chegando à conclusão de que ela poderia facilmente ser uma esposa 10/10. Daí Selina mais uma vez implora Dolan para parar de olhar e ela não consegue acreditar que ele não sente vergonha em uma situação como essa. Mas Dolan não vê nada do que se envergonhar, por isso Dolan acaba levando um tapa na cara de Selina. E ele se desculpa por não levar os sentimentos dela em consideração, mas Selina só quer esquecer o que aconteceu, então ela diz que está tudo bem, e agora que acabou Dolan pergunta o que Selina está fazendo aqui, já que ela disse a ele que estava indo para o sul para procurar um marido, e embora esse fosse o plano inicial, todos os caras que ela tentava conhecer fugiam dela com medo. Por isso ela veio procurar por Dolan, já que ele é a única pessoa que ela conheceu que não tinha medo dela, mas Dolan estava realmente esperando ver Selina novamente e ele diz que está disposto a fazer qualquer coisa para ajudá-la a encontrar um marido, mas daí ele pensa sobre isso por um segundo e pergunta a Selina se ela ficaria bem em viver aqui com ele por um tempo. Só que Selina fica assustada e diz que não poderia fazer algo assim porque ela acha que assustaria as pessoas na aldeia, mas Dolan garante a ela que não será um problema, pois já tem um bando de semi-humanos vivendo aqui na aldeia e Mil, por exemplo, é amada por todos. Então os moradores podem ficar cautelosos com Selina no início, já que ela é uma recém-chegada, mas ele tem certeza de que eles acabarão gostando dela, já que ela tem uma personalidade gentil e amável. E Dolan pessoalmente gosta de tê-la por perto, embora a maneira como ele diz isso faça parecer que ele esteja se declarando para Selina. Daí Selina adora a ideia de viver com Dolan em uma vila humana, mas também há uma razão diferente pela qual ela veio procurá-lo, pois ela esperava que ele compartilhasse um pouco de sua energia vital com ela novamente. Porque era a energia vital mais deliciosa que ela já havia recebido e Dolan está mais do que feliz em dar a ela um pouco quando ela quiser, então ele estende a mão para compartilhar um pouco de sua energia com ela e ela parece gostar muito, por isso ele diz que ela pode ter ainda mais quando eles começarem a viver juntos, mas por enquanto ele tem um plano para apresentá-la aos moradores. Daí alguns dias depois os guardas da cidade estão investigando algumas ocorrências estranhas, porque esse é o terceiro dia consecutivo que alguém deixou um monte de comida caçada para eles, e os rastros no chão os levam à conclusão de que deve ter sido algum tipo de monstro cobra que fez isso, e a única coisa que se encaixa na descrição seria uma lâmina. Então uma reunião é realizada para discutir seu plano de ação para o futuro, porque eles não sabem ao certo se esse monstro é uma ameaça para eles ou não, pois afinal ela está trazendo comida para eles e ainda não causou nenhum dano, então não há razão para eles serem hostis com ela, mas mesmo sendo esse o caso, Balan ainda diz que eles deveriam ir para a floresta e matá-la. Mas os outros moradores dizem para eles se acalmarem, porque mesmo que concordem em matá-la, as lâminas são muito fortes, então eles precisariam pedir reforços da capital. Daí Dolan ouve a conversa deles enquanto trabalha nos campos e ele não tinha percebido o quanto as pessoas temem as lâminas, mas ele tem certeza de que eles mudariam de opinião se realmente conhecessem Selina. Mas nesse momento Maguro fala e diz a Balan que ele está exagerando porque ela não acha que o monstro irá lhes causar qualquer dano, mas no entanto só para ter certeza ela pede a Aire para trazer sua cesta de adivinhação e após a inspeção na cesta de hoje a lâmina é um bom sinal para a aldeia. Daí Dolan ouve isso e fica animado, por isso mais tarde naquele dia ele corre para a floresta para dizer a Selina que eles podem seguir em frente com a próxima fase do plano.
pois os aldeões não querem mais matá-la e as ofertas de caça ajudaram a tornar a opinião pública positiva, então há apenas mais uma coisa que eles precisam fazer para que aceitem ela. Daí no dia seguinte Balon organiza uma reunião com os soldados na cidade e ele diz a eles que eles precisam ficar em guarda porque eles são as únicas pessoas mantendo a aldeia segura do perigo. Por isso ele quer realizar uma sessão de treinamento de emergência apenas para que todos estejam em perfeitas condições, e para essa reunião Dolon foi chamado junto com todos os caçadores fortes da guarnição e isso é exatamente o que Dolon esperava que acontecesse para que ele pudesse completar seu plano. Pois tem Balon e Malida assim como a sacerdotisa Letícia que estão todos presentes e Letícia tem muito valor na vila porque ela é capaz de realizar milagres de cura. Porém mais do que isso ela é considerada a mensageira da deusa Mirali, então se ela arbitrariamente declarar que Selina é malvada não haverá como ela ser aceita na vila, e tudo agora depende de quão bem as habilidades de atuação de Selina vão ser. Então ela precisa fingir que resgata Dolon do perigo para fazer com que todos gostem dela, pois Dolon planejou intencionalmente encontrar alguns monstros para lhe dar a oportunidade, então ela está esperando pacientemente nos arbustos pelo sinal de Dolon. Mas nesse momento o soldado sai correndo da floresta e começa a gritar que o monstro está aqui, mas ele não está falando sobre Selina, ele está falando sobre um urso de armadura e Balon não consegue acreditar que há um urso de armadura nesse lado da floresta, mas ele ordena que seus homens não ataquem ele porque eles serão mortos com um golpe se fizerem isso. Daí ele ordena que todos fujam mas seu filho tropeça nos próprios pés e cai no chão então ele está prestes a ser cortado pelo urso, e Dolon corre para salvar ele mas a menos que ele use seus poderes de dragão não há como o garoto sair vivo disso, mas no último segundo assim quando Dolon estava pulando na frente do garoto Selina pula em cima dos dois e leva o golpe em vez disso. E ela tem saúde suficiente para isso não matá-la mas ela tem um ferimento bem feio nas costas por isso ela usa seus olhos amaldiçoados para ordenar que o urso volte para a floresta, e Balon e os outros ficam ainda mais chocados do que antes mas enquanto Selina está verificando o garoto, Balon decide ignorar tudo o que ela acabou de fazer e ordena que Dolon e o garoto se afastem de Selina para que ele possa matá-la. E Dolon percebe que o garoto está com medo então ele diz para ele se levantar e correr de volta para seu pai, mas Dolon se recusa a sair do lado de Selina até que ele saiba que ela será tratada adequadamente. Daí Malida diz a Balon que parecia que a lama entrou no seu caminho para salvá-los mas Balon ainda insiste que ela é um monstro perigoso por isso ele não vai deixá-la escapar. Mas Dolon ainda se recusa a sair do lado dela então Balon pergunta a Selina se ela era quem estava deixando as oferendas na frente de sua vila, mas enquanto ela tenta confirmar isso Selina acidentalmente morde a língua e a maneira como ela fica envergonhada é muito fofa mas Balon mantém a compostura e pergunta por que ela faria isso e por que ela decidiu salvar dois humanos do nada. Daí Selina se apresenta adequadamente e então abaixa a cabeça para pedir que lhe seja permitido viver nessa vila. Pois ela começou uma jornada de acordo com a tradição de seu povo, mas viajar sozinha tem sido muito mais solitário do que ela jamais poderia imaginar então ela queria viver com outras pessoas, e foi por isso que ela escolheu salvar o garoto pois ela sente que sua família ficaria muito triste se ele fosse morto por isso ela não queria deixar isso acontecer. Daí as pessoas não acham mais Selina assustadora mas Balon ainda não tem certeza se eles devem confiar nela. Por isso ele olha para Letícia para ver o que ela pensa e para sua surpresa Letícia está atualmente recebendo uma mensagem da deusa Mirali, e ela diz a todos que Mirali disse a ela que Selina não é um monstro maligno então eles devem viver com ela em harmonia. Por isso ela vai até Selina e diz a ela que ela é bem-vinda para ficar nessa vila, e Selina fica feliz em ouvir isso mas a gravidade de seus ferimentos finalmente atinge ela então ela desmaia devido à perda de sangue e precisa de atenção médica imediata. Daí um pouco mais tarde os ferimentos de Selina foram tratados e ela foi oficialmente bem-vinda como membro da vila. E eles até fizeram uma casa para Selina morar e ela está muito animada então ela entra para dar uma olhada, e na cama ela encontra um pequeno cogumelo de pelúcia e ela absolutamente amou por isso ela agradece a todos mais uma vez pela gentileza, e a almofada de cogumelo foi ideia de Balon pois é sua maneira de se desculpar por ser tão agressivo com ela sendo que ela salvou a vida de seu filho e ele ainda está profundamente arrependido por aquilo. E há muita coisa que eles ainda não sabem sobre as lâmias mas eles dizem que farão tudo o que puderem para acomodar, e fazer com que Selina fique aqui o mais agradável possível, então agora que todos realmente aceitaram ela Dolon estende a mão para cumprimentar Selina como um membro oficial da Vila de Verum.
Daí agora que Celina foi aceita na vila, Dolan acha que as coisas vão ficar bem daqui em diante, mas ele deve um grande favor a Deus a Mirali por ajudá-lo lá, e naquela noite Dolan quer ir falar com Mirali, por isso quando ele vai dormir ele cria uma projeção astral de si mesmo e voa para os céus. E logo após chegar no reino de Mirali e quando ele finalmente encontra ela, Mirali fica muito feliz em se reunir com seu antigo amigo dragão. Pois já faz muito tempo desde a última vez que eles se falaram, mas Dolan quer expressar sua gratidão a ela por dizer a Letícia que Celina é uma boa pessoa, porque não há como dizer o que poderia ter acontecido se ela não tivesse feito isso, mas ainda assim Dolan está surpreso que ela escolheu ajudá-lo embora ele não tenha perguntado diretamente a ela, e ele não achava que ela seria capaz de reconhecê-lo já que ele renasceu como humano. Mas Mirali sentiu a presença familiar de sua alma pelas suas orações e por isso ela imediatamente soube que era ele, mas ainda assim ela ficou surpresa ao ver o quanto ele gosta de viver agora, considerando que ele costumava odiar sua vida como um dragão antigo, e Dolan não nega porque ele nem tentou impedir o herói de matá-lo em sua vida passada. Mas desde que ele se tornou um humano ele percebeu a alegria que poderia ter em viver cada dia ao máximo, e Mirali pode dizer que há alegria no coração de Dolan agora e ela está feliz por ele, por isso ela deseja a ele o melhor em sua nova vida. Daí na manhã seguinte Dolan acorda com o som de Celina invadindo seu quarto e ela parece muito animada em vê-lo e ele está feliz em vê-la também, mas ele gostaria que ela batesse antes de entrar assim. Então Celina se desculpa, mas daí Dolan diz a ela que está tudo bem e pergunta por que ela está aqui tão cedo pela manhã, e Celina não consegue acreditar que ele esqueceu, por isso ela o lembra que ele prometeu plantar batatas com Cristina hoje e ela já está esperando por ele do lado de fora. Enquanto isso na academia na capital a fada da diretora trouxe a correspondência do dia. E hoje parece ser um dia especial porque tem uma carta da Cristina, pois Cristina é o orgulho e a alegria da academia, por isso a diretora diz que vai ler a carta imediatamente e estala os dedos para abri-la com magia. Daí a carta detalha tudo que Cristina aprendeu desde que chegou na vila de Verum, porque a vila é tão remota que enfrenta muitos desafios de segurança. Por isso todos os moradores são obrigados a participar de práticas de combate, e não muito tempo atrás ela enfrentou a vice-capitã da unidade de defesa em uma batalha simulada e todos os espectadores ficaram surpresos com a habilidade de Cristina, já que é raro alguém dar tanto trabalho à vice-capitã, mas eles têm certeza que ela pode melhorar já que ela ainda não ficou séria. E a vice-capitã não aprecia todos os comentários desnecessários, mas Cristina diz a ela que o cara na multidão está certo porque ela realmente não tem levado essa luta a sério. Daí Malida admite que ela tem se contido, mas se é o que Cristina quer ela está disposta a ir com tudo contra ela. Daí Cristina diz que adoraria isso, então Malida pega a sua segunda lâmina e começa a atacar com muito mais agressividade. Mas no entanto, apesar de tudo isso, nos próximos segundos Malida é desarmada e cai no chão em derrota, o que foi uma perda inegável para Malida, e ela é uma boa lutadora de alto nível, então ela elogia Cristina por sua habilidade surpreendente com a espada. Daí então Balan vem para parabenizar Cristina por sua vitória e para comemorar eles convidam ela para almoçar com eles. Essa foi a primeira vez que Cristina pôde experimentar o quão acolhedoras as pessoas de Verum podem ser, pois eles a trataram muito bem, mas enquanto ela estava comendo ela não pôde deixar de notar que todos estavam olhando para ela. Por isso as mulheres se desculpam e dizem que acham ela muito bonita e Balan acha isso hilário e pergunta a Cristina se ela gostaria de ir beber com ele essa noite. E Cristina é pega de surpresa pelo convite repentino, mas antes que ela pudesse responder Albert disse que ela provavelmente deveria recusar, porque quando Balan começa a beber ele não para até desmaiar e Cristina está prestes a dizer que não se importa, mas antes que ela faça isso, Balan se desculpa por fazer uma oferta tão rude porque uma nobre dama como ela provavelmente não iria querer ir beber assim. Daí ele diz que terá que se contentar com esses caras já que ela não irá mais. Cristina apenas permanece em silêncio. Daí um pouco depois ela está de volta para seu quarto, mas quando ela vê Balan e os outros caras saindo para ter uma noite de diversão, ela se sente excluída, então ela decide distrair sua mente disso treinando, e enquanto ela está fora Dolan e Celina correm até ela e Celina está realmente muito feliz em ver Cristina. Daí ela pergunta por que Cristina está treinando assim tão tarde da noite, mas Cristina não dá uma resposta, então Celina consegue sentir que algo incomoda ela, e para animá-la Celina pergunta a Cristina se ela gostaria de vir e ficar um pouco com eles, o que Cristina concorda. Então mais tarde Celina leva ela para sua casa e ela está animada para mostrá-la especialmente a cama que lhe deram porque é muito confortável.
E ela convida Cristina para experimentar a cama também porque ela tem certeza de que ela vai adorar, mas Dolan lembra Selina de que a cama foi feita para atender às necessidades de uma lâmina, então pode não ser a melhor para um humano. Daí Selina pede desculpas por ser sem cabeça, mas mesmo que ela não tenha certeza de como é a cama, Cristina ainda quer tentar e para sua surpresa ela é realmente muito confortável. Selina fica feliz em ouvir isso e explica que foi ideia de Balan fazer a cama como um presente de boas-vindas, e ela estava realmente ansiosa quando se mudou porque não sabia se os moradores realmente aceitariam ela, mas todos foram extremamente gentis e quanto mais ela aprende sobre eles mais ela adora aqui. No dia seguinte Balan está dando outra festa com bebidas e declara que ninguém pode beber mais do leite de sua esposa do que ele pode, daí Selina e Cristina logo se juntam à festa também e Cristina diz que adoraria experimentar um pouco do famoso leite de Mil, então Mil alegremente prepara uma caneca espremida na hora de seu leite e Cristina bebe em um gole tudo de uma vez. E você pode realmente dizer que ela gostou porque ela tem o bigode de leite, daí Balan fica impressionado com a rapidez com que ela bebeu o leite, então ele pergunta se ela é uma apreciadora de leite como ele, e Cristina admite que pode beber mais leite do que a média das pessoas, por isso Balan lança um desafio de bebida para ela e dessa vez ela aceita alegremente, mas ela diz que ninguém deve culpá-la se ela esvaziar o suprimento de leite da vila no processo. E Mil, que é o suprimento de leite da vila, está mais do que feliz em atender essa demanda, assim o primeiro leite materno é servido e Cristina e Balan não têm problemas em engoli-lo, mas conforme as canecas continuam chegando Balan começa a desacelerar, daí ele tenta continuar bebendo para manter seu campeonato de leite mas acaba sendo demais para ele, por isso ele desmaia na mesa e Cristina é declarada a nova campeã do leite. Daí todos começam a comemorar e Cristina parece estar aproveitando toda a atenção que ela está recebendo, e enquanto a diretora Olivia termina de ler a carta, ela fica feliz em saber que Cristina está se divertindo muito lá, mas ela não tem tempo para pensar nisso por muito tempo porque ela tem outra visita. Daí um pouco mais tarde, uma festa é realizada entre o povo nobre de Galoa, e o tópico mais quente para discussão é o fato de que o orgulho da academia Cristina de alguma forma fez amizade com uma lâmina. E as pessoas têm opiniões diferentes sobre se acham isso legal ou nojento, mas Olivia não tem ideia de como a notícia se espalhou tão rapidamente e foi tão longe que Olivia logo é abordada por um funcionário do governo que diz que quer saber mais sobre essa lâmina com a qual Cristina fez amizade, e Olivia não vê razão para o governo se interessar por uma lâmina aleatória. Mas a mulher diz que acredita que uma lâmina é perigosa demais para viver com humanos e houve muitos sequestros recentes aqui, então quem pode dizer se essa lâmina não é a responsável? Daí Olivia admite que os incidentes de sequestro são muito sérios, mas a lâmina não tem nada a ver com isso e pelo que Cristina disse a lâmina é gentil e amável, então não deve haver problemas se eles simplesmente deixarem isso acontecer. Mas no entanto a funcionária do governo insiste em meter o nariz nos negócios de outras pessoas, então ela pergunta sob qual jurisdição a vila de Verum está e o homem no comando diz que enviará um enviado para determinar se Selina é uma ameaça ou não. Enquanto isso Selina está ajudando Dolan e Cristina a plantar algumas batatas e quando termina ela chama Dolan animadamente para mostrar seu trabalho. E ele percebe que ela fez o melhor que pôde, mas ele sugere que ela deve espaçar as batatas de maneira mais uniforme para que cresçam melhor, já que Cristina está basicamente apenas socando as batatas no chão, mas nesse momento um dos guardas corre até Dolan e Selina e diz que eles estão sendo convocados para os portões da vila e é um assunto sério, então eles precisam se apressar. Por isso todos param o que estão fazendo e correm até o portão da frente para ver o que está acontecendo e assim que chegam lá Cristina é arrastada para o lado e Dolan e Selina são cercados, daí Golda se apresenta como o comissário da fronteira norte e ele está aqui porque chegou no seu ouvido que alguém trouxe uma lâmina para essa terra, e Dolan não nega, mas ele lembra que a deusa Mirali já deu sua bênção para Selina viver aqui. Mas Golda garante a todos que não é que ele não acredite nas palavras de Mirali, mas é seu dever garantir a segurança dessa terra, por isso ele teve que vir investigar sozinho e Dolan está um pouco aliviado que Golda não está aqui para matar Selina imediatamente, mas mesmo assim ele não tem ideia do que eles querem fazer, daí Golda explica que quer levar Selina com ele para o governo geral onde será decidido se ela é realmente segura para estar por perto ou não. E essa situação não está em discussão, então Selina não tem o direito de recusar, mas como Dolan não quer deixá-la ir sozinha ele pede permissão para acompanhá-la na jornada já que ele é quem trouxe ela aqui, e Golda não vê razão para não deixá-lo ir, então ele permite. Mais tarde naquele dia tanto Dolan quanto Selina são encaminhados para ir ao governo geral. Mas enquanto eles saem Cristina acha que ela deveria ir falar com a diretora Olivia sobre isso para ver se há algo que ela possa fazer para garantir a segurança de Selina, então ela decide correr de volta para a academia e lança um feitiço de vento para ir mais rápido,
Enquanto isso, Dolan e Celina estão sentados na parte de trás de uma carruagem a caminho do governo geral e Dolan pede desculpas a ela por ela ser forçada a fazer uma jornada tão longa como essa. E Celina diz que está tudo bem, mas ela está preocupada que Dolan esteja com frio, então ela se oferece para dividir seu cobertor com ele, e Dolan aprecia o gesto e enquanto os dois estão debaixo do cobertor Dolan puxa ela para perto para confortá-la, pois ele sabe que ela deve estar ansiosa com tudo o que está acontecendo, por isso ele garante a ela que tudo ficará bem. Ao mesmo tempo, Cristina acaba de voltar para a academia, então ela invade o escritório de Olivia e exige discutir o que aconteceu com a visita do Gold à vila de Verum. Daí Olivia diz que ficaria feliz em discutir isso, mas primeiro ela quer que Cristina se sente para tomar uma xícara de chá, e assim que Cristina se acalma Olivia explica que Celina não vai ser morta, pois o fato de ela ter recebido a bênção de Mirali significa que ninguém ousaria fazer tal coisa e na verdade Golda não queria se incomodar em ir atrás dela porque ele não achava que havia um problema, mas no entanto Karen, aquela mulher de cabelos roxos, se recusou a cuidar da própria vida e forçou ele a fazer isso, pois ela tem um cargo alto no governo e ela acredita que Celina é uma ameaça, então Golda não pôde recusar suas exigências. E Karen chegou a sugerir que Celina estava envolvida com os sequestros recentes na capital, e isso não seria possível com Celina morando em Verum, mas se Celina estivesse na capital por algum motivo Karen provavelmente poderá culpá-la no final. Daí Dolan e Celina são levados para a mansão do governo geral e Karen tem o sorriso mais falso imaginável em seu rosto quando é apresentada a Celina, mas ela não esperava nenhum outro visitante, então ela pergunta quem Dolan é, e Dolan explica que ele é amigo de Celina e que ele decidiu acompanhá-la até aqui. Daí Karen diz que não se importa com a companhia extra, mas os dois devem estar com fome depois de uma viagem tão longa, então ela convida eles para entrar para comer um jantar, e um banquete maravilhoso foi preparado para os convidados e ela diz que eles podem comer o que quiserem, pois essa é a maneira dela de compensá-los por forçá-los a vir até aqui. Dolan aprecia o gesto, mas era inevitável que Celina tivesse que vir para Galo em algum momento se ela pretendesse continuar morando em Verum, então Celina está aliviada que Karen esteja sendo tão legal com ela porque a maneira como os soldados a trataram fez ela sentir que ela seria morta, e Karen não nega que matar Celina era uma opção na época porque ela tinha algumas preocupações de que Celina pudesse estar usando seus olhos amaldiçoados para controlar os aldeões. Mas no entanto, agora que ela conheceu Celina pessoalmente, ela nunca faria algo como eliminá-la. Enquanto isso, Golda voltou para a academia e quando ele entra no escritório de Olivia ele diz a ela que tem algo que deseja discutir. E de volta na mansão de Karen, uma vez que Dolan e Celina terminam de comer, Karen pergunta a ambos se eles gostaram da comida e eles dizem que estava delicioso, mas é quando as verdadeiras intenções de Karen começam a aparecer. Pois Celina é definitivamente a lâmina mais legal e bonita que Karen já viu, sem mencionar sua cauda linda cheia de vida, o que foi o motivo pelo qual Karen drogou a comida e pretende experimentar cada centímetro do corpo de Celina de várias maneiras possíveis. E na academia Golda resolve contar tudo a Cristina para ela saber os detalhes do que está acontecendo e isso envolve os relatos de mulheres desaparecidas nessa região. E Cristina já tem a certeza de que Celina não teve nada a ver com isso, mas Golda já sabe de tudo. Pois quem realmente está por trás disso é uma certa maga que está viva há mais de 300 anos, e essa maga está viva há muito tempo sequestrando mulheres jovens e tomando conta de seus corpos, e agora ela se interessou pelo corpo de uma certa lâmina. Daí Cristina percebe que a maga em questão é Karen e isso significa que Celina deve estar em apuros, então ela diz que eles têm que se apressar e parar Karen antes que ela faça isso, e embora Olivia não gosta da ideia de Cristina se envolver, ela vai precisar usar toda a ajuda que puder, por isso ela concorda em levá-la para ajudar. E de volta no castelo de Karen, ela colocou Celina em uma mesa e está muito animada para começar a dissecá-la por seus motivos doentios e distorcidos, mas no entanto antes que ela pudesse começar a fazer, Dolan interrompe e diz a ela para parar, e Karen fica confusa porque essa droga deveria manter Dolan desmaiado por pelo menos um dia inteiro e ela tem certeza de que não errou a dosagem da droga. Porém Dolan está tão acordado como sempre e casualmente arranca suas restrições, daí ele percebe que o círculo mágico no chão está todo sangrando, então Karen deve estar fazendo isso há um tempo e ele quer saber quantas pessoas ela matou, mas Karen não responde à pergunta dele porque ela ainda está se perguntando como ele não foi afetado pela droga dela. Então ela joga o bisturi nele e acusa Dolan de não ser humano. Daí Dolan se esquiva e reitera sua pergunta, então Karen diz a ele que ela não sabe porque ela parou de contar todas as pessoas que matou depois que passou dos 100, e Dolan fica enojado com o quão orgulhosa ela está dessa declaração, por isso ele pergunta se havia um motivo para matar tantas pessoas e Karen acredita que ela tinha um bom motivo porque ela queria fazer pesquisas.
Pois todos possuem algo bonito, então ela apenas decidiu pegar as coisas bonitas de todas as outras pessoas e colocá-las em si mesma, e essa magia é tecnicamente proibida e Karen teve que fazer alguns acordos com o diabo por isso, mas valeu a pena por um corpo assim tão bonito, pois seus braços são de uma aracnídeo, suas pernas são de uma do povo fera e sua pele impecável é de um elfo. E ela está feliz com sua aparência há um tempo, mas agora que ela viu o lindo corpo de Selina ela acha que é hora de mudar um pouco a aparência. Daí Dolan acha que Karen é doida da cabeça e ele não está errado porque Karen não tem intenção de se desculpar ou mudar seus hábitos, por isso a redenção está fora de questão, e Selina ouviu toda a conversa e está igualmente chocada com as ações de Karen. E Karen deve ter enganado muitas pessoas com sua falsa gentileza quando vieram até ela em busca de ajuda, e Selina xinga ela por fazer uma coisa tão terrível, mas pela sua visão Karen ainda assim não sente nenhum remorso porque a busca pela beleza supera tudo. Daí Selina diz que Golda estava certo sobre Karen e isso surpreende Karen porque ela pensou que tinha escondido suas ações de Golda muito bem. Mas acontece que ela o subestimou porque antes de Dolan e Selina chegaram aqui, Golda informou eles sobre os crimes de Karen e se eles puderem provar isso certamente seria o suficiente para anular seu poder no governo geral e derrubá-la. Mas eles precisavam de evidências concretas e é por isso que Dolan e Selina enganaram ela para admitir tudo para que eles pudessem registrar as evidências necessárias. E agora que não há dúvidas de que Karen é malvada, Dolan chama Golda e os outros já que eles estão esperando do lado de fora há um bom tempo até agora. Daí nesse momento Golda, Olivia, Cristina e alguns guardas invadem a sala inteira e Golda ordena que seus homens capturem Karen imediatamente, pois Karen planejou incriminar Selina por todas as garotas desaparecidas que foram usadas em seus experimentos de beleza. E então ela alegaria que teve que matar Selina pelo crime para que ela estivesse livre para usar o corpo de Selina como desejasse. Daí Cristina e Olivia não conseguem acreditar que Karen iria tão longe apenas por causa da beleza, mas Karen diz que eles nunca entenderiam porque eles não sabem o que é não ter beleza desde que era criança. Pois quando ela era criança Karen era fascinada por coisas bonitas e queria ser bonita assim como as coisas ao redor dela, mas uma rápida olhada no espelho destruiu seus sonhos porque ela era tão feia que os animadores não conseguiram desenhar seu rosto. Daí depois de chegar a essa conclusão ela deu o próximo passo lógico e decidiu roubar o rosto da primeira mulher bonita que passou perto dela. Assim pedaço por pedaço Karen roubou as partes do corpo de todas as mulheres bonitas da Terra, e sua grande crueldade era tão impressionante que ela recebeu a aprovação de um demônio para expandir sua operação e continuar seus experimentos antiéticos. Daí ela se tornou viciada em melhorar seu corpo e ela tem certeza de que um dia ela alcançará o auge da beleza se ela continuar sua pesquisa, então ela não vai deixar nada ficar em seu caminho. Por isso ela revela sua verdadeira forma e não que eu concorde com ela, mas eu posso ver porque ela estava tão desesperada para mudar sua aparência. Daí ela tenta agarrar Selina, mas Dolan reage rapidamente e carrega ela para um lugar seguro. E ele nunca viu algo assim antes, mas parece que todas as fusões que Karen fez juntamente com o fato de que ela fez um acordo com o diabo a levaram a se tornar essa monstruosidade incompatível. E diante de tanto horror os guardas perdem a coragem, então eles se tornam alvos e Selina é forçada a usar seus olhos amaldiçoados para parar Karen antes que ela possa machucá-los. Daí Selina consegue mantê-la congelada por um tempo, mas Karen eventualmente se liberta e tenta agarrar Selina mais uma vez, mas no entanto dessa vez Cristina intervém e corta um monte de dedos de Karen. Pois há muito poucas coisas que Cristina considera imperdoáveis e machucar seus amigos está no topo da lista, por isso ela está totalmente preparada para matar Karen, então ela avança e começa a cortar o corpo de Karen, mas antes que ela possa causar qualquer dano fatal, Karen fica na defensiva e lança uma poderosa magia negra para impedir Cristina de se aproximar. E o poder de Karen como maga é realmente assustador e não há muito o que Olivia possa fazer para ajudar nessa situação, porque ela não pode invocar seus espíritos para ajudar enquanto eles estiverem no subsolo, mas no entanto Dolan diz a ela que não há necessidade dela se envolver porque ele pode lidar com as coisas daqui. Pois enquanto eles mantinham Karen ocupada ele estava desenhando alguns círculos mágicos no chão, e agora que ele terminou ele está pronto para atirar em Karen, então Cristina e Selina recuam e deixam ele trabalhar, mas antes que ele comece ele quer saber se Karen realmente se sente feliz depois de todas as vidas que ela tirou para atingir sua beleza. Mas Karen não acredita que a felicidade seja necessária desde que ela alcance a verdadeira beleza, só que infelizmente a beleza sempre estará fora do alcance para ela enquanto sua alma permanecer contaminada por seus desejos perversos, e não há como salvá-la, então Dolan lançou seu feitiço Dardos Celestiais e cercou Karen para garantir que ela não pudesse escapar, pois ela foi despedaçada.
Daí depois que isso foi feito alguns dias se passaram e tanto Dolan quanto Selina foram obrigados a esperar na mansão até que Golda pudesse lidar com todas as consequências. Então Dolan passa o tempo ajudando Selina a estudar a linguagem humana, e ela realmente não gosta de ter que estudar, mas se ela vai continuar vivendo em território humano ela vai precisar aprender a se expressar corretamente para os humanos. Mas nesse momento Cristina entra para fazer uma visita e ela pergunta como os estudos de Selina estão indo até agora. Daí Selina diz que sua cabeça dói, mas ela consegue ler em um nível decente agora, então ela está fazendo um bom progresso. Daí Cristina diz a Selina que ela está fazendo um bom trabalho, mas Selina acha muito mais impressionante que Cristina tenha força para correr até essa mansão todos os dias só para vê-los. Mas no entanto hoje é um pouco diferente porque Golda e Olivia também vieram vê-los, e assim que eles entram Golda se desculpa por não ter vindo visitá-los mais cedo, mas ele tem estado muito ocupado lidando com todos os problemas do incidente de Karen, e ele também quer se desculpar por envolver Dolan e Selina em seu plano, mas Selina diz a ele que ele não tem nada do que se desculpar pois tudo deu certo no final. Especialmente porque eles receberam antídotos com antecedência para garantir que o medicamento de Karen não seria eficaz. Há também uma outra coisa que Golda precisa mencionar, então ele pega 2 pedaços de papel e entrega eles a Selina. O primeiro pedaço de papel é uma autorização para ela ficar em Galo e o segundo é seu registro, por isso ela pode ter certeza de que não haverá mais problemas com sua residência a partir desse momento. Daí Selina fica animada ao ouvir as boas novas, e se Golda tivesse conseguido antes ele teria aprovado isso desde o primeiro dia porque ele conseguiu notar imediatamente que ela era uma lâmia gentil e amável, e agora que Selina é oficialmente uma cidadã de Galo, Olivia diz a Dolan que há alguém que quer conhecê-lo, então o grupo vai até a academia e conhece um velho amigo de Dolan chamado Denzel. E Denzel é filho de Maguro e Selina se apresenta a ele, mas ele já tinha ouvido tudo sobre ela de sua mãe e Olivia, e já que eles estão aqui ele pergunta se eles querem dar uma volta pela cidade com ele para que ele possa mostrar o lugar a eles, e Dolan e Selina ficam mais do que felizes em ir com ele. Daí Denzel mostra a eles a rua principal da cidade onde a maioria das pessoas se reúnem e Selina fica surpresa ao ver todas as coisas maravilhosas que a cidade tem a oferecer. Mas quando um menino deixa cair uma fruta e ela tenta devolvê-la, a mãe do menino arrasta seu filho para longe com medo dela, e Selina pode ter permissão oficial para viver no território de Galoa, mas as pessoas ainda são muito cautelosas com as lâmias, e ela entende que não será fácil mudar isso, então ela se vira para Dolan e sugere que eles comprem alguns presentes para todos em casa antes de retornarem para Verum. Daí uma vez que eles terminam as compras do dia, Dolan se despede de Denzel, mas antes que ele vá embora Denzel e Olivia estendem um convite para Dolan se juntar à academia, pois depois que Olivia viu as capacidades mágicas de Dolan, ela sentiu que seria um desperdício se ele não pudesse treinar para usá-las ao máximo, e ela acha que a academia seria o lugar perfeito para ele atingir seu potencial máximo. Ela também teve um vislumbre de sua alma, então ela sabe que ele é um dragão reencarnado, e se ele quer proteger a vila que ele passou a amar, então seria melhor se ele expandisse seu conhecimento para o bem deles. Daí Dolan diz que vai pensar sobre a oferta deles e Selina fica um pouco triste, pois isso pode significar que ele deixará ela em breve. Daí na viagem de volta para casa Cristina perguntou a Dolan se ele aceitará a oferta de ir para a academia de magia, e ele admite que é certamente tentador, mas ele não quer deixar Verum para trás, e ele pergunta a Cristina o que ela pensa. Daí ela diz a ele que embora ela pense que Verum é um lugar maravilhoso, há um limite para o quanto pode ser aprendido em uma vila tão pequena, por isso Dolan começa a pensar que pode ser uma boa ideia ir para a academia afinal. E enquanto Dolan e os outros voltam para Verum, uma catástrofe acaba de acontecer na floresta, porque um portal infernal acaba de ser aberto, e centenas de monstros formigas estão saindo dele sob o controle de 4 figuras misteriosas. E o primeiro a encontrar esses monstros é um elfo arqueiro que por acaso estava no local, mas ele não teve chance contra eles e foi imediatamente morto. Seu parceiro ouviu a comoção e correu para o lado dele para ver como ele estava, mas quando ele chegou seu amigo já estava morto e ele se tornou a próxima vítima dos monstros. Daí algum tempo depois o resto dos elfos arqueiros vem investigar a área e o líder fica horrorizado ao descobrir que seus homens foram completamente massacrados. E entre os corpos ele encontra um elfo que ainda está vivo, mas ele mal está respirando e não durará muito mais em sua condição atual. Daí o líder pergunta o que fez isso com ele. Daí pouco antes do elfo ferido morrer ele diz ao líder que havia uma horda de monstros aqui, mas de volta para Verum Cristina e Dolan estão ajudando com as aulas de esgrima para algumas das crianças mais novas.
E Selina está se divertindo assistindo Dolan treinar com as crianças, mas ela não consegue deixar de se sentir chateada quando pensa no fato de que ele pode deixar a vila para ir para a academia algum dia, mas no entanto no meio de seus pensamentos ela se distrai quando um bando de crianças começa a brincar com seu rabo, por isso ela começa a persegui-los. E Dolan fica feliz em ver que Selina está se dando tão bem com as crianças e ele espera que as coisas continuem assim por muito tempo, mas de repente Cristina vem até ele e diz que tem um favor para pedir e ela diz que quer ir para a floresta pois ela ouviu dizer que há muitos animais ferozes por aqui, e ela quer testar sua força contra eles. Daí Dolan diz que conhece bem a floresta mas não é um lugar em que ela deve se aventurar sem motivo. Mas no entanto Cristina rebate e diz que ela tem um bom motivo para ir lá já que Albert tem reclamado de não ter espaço suficiente para seus porcos pastarem, e ele seria capaz de reunir muito milho para os porcos comerem se os monstros na floresta fossem eliminados, então ela lutar é apenas pequeno bônus, e Dolan não pode argumentar com sua lógica, por isso ele concorda em levar Cristina para a floresta junto com Albert, Selina e alguns soldados para proteção extra. Daí enquanto eles entram na floresta Selina pergunta por que os guardas estão usando tanta armadura para uma expedição tão curta, e então Dolan explica que eles estão apenas sendo cautelosos já que muitos monstros poderosos foram vistos na área, então eles não querem ser pegos de surpresa. Embora com Dolan, Selina e Cristina aqui provavelmente não haja muito o que possa representar uma ameaça para eles. Mas daí quando eles chegam a um certo ponto na floresta os porcos de Albert começam a pastar, por isso Balan sai com os soldados para explorar a área, e enquanto entram mais profundamente na floresta Balan diz a seus homens para ficarem alertas porque você nunca sabe o que pode sair daqui, mas um dos porcos foge para os arbustos, então um guarda corre atrás dele sem pensar duas vezes. Mas no entanto ele logo se arrepende da decisão de se separar do grupo, porque ele fica cara a cara com um enorme tigre com lâminas e parece que ele está pronto para a sua segunda refeição depois do porco, e o tigre estava prestes a transformar o soldado em carne moída, mas no último segundo Balan consegue intervir e pará-lo com seu martelo. E uma vez que a ameaça foi silenciada Balan começa a gritar com o soldado por fugir sozinho e não prestar atenção ao seu entorno, mas enquanto diz isso Balan também não presta atenção ao seu entorno, então ele é atacado por um daqueles monstros formigas de antes. Daí Cristina, Selina e Dolan ouvem o som de Balan sendo atacado, então eles correm para se certificar de que ele está bem e encontram Balan no chão com um monstro formiga na frente dele. Daí o monstro formiga tenta atacá-los também, mas antes que isso aconteça Dolan atinge ele com uma explosão de energia que o nocauteia temporariamente. Daí Cristina pergunta que tipo de monstro é esse já que ela nunca viu nada parecido, mas Dolan diz a ela que essa coisa não é realmente um monstro mas sim um demônio. E ele é apenas um demônio batedor de baixa patente, mas independentemente disso ele ainda é incrivelmente poderoso e ágil, então eles precisam ter cuidado se quiserem derrotá-lo, e Dolan diz a ela que o manterá ocupado e enquanto faz isso ele quer que Cristina acerte e exploda ele até a morte. Então ele faz o primeiro movimento e dispara outro raio de energia no demônio, e enquanto ele está distraído Cristina avança e corta ele ao meio, e embora o demônio tenha sido derrotado Cristina fica confusa sobre como algo assim poderia ter chegado aqui em primeiro lugar, mas Dolan pede que ela mantenha isso em segredo até que eles descubram mais sobre o que aconteceu. Mais tarde naquele dia o grupo retorna para a vila e todos esperam nervosamente para ouvir as notícias sobre a condição de Balan e dos outros soldados, e de acordo com o chefe da vila eles ficaram muito feridos, mas não há perigo imediato para suas vidas, por isso eles ficarão bem depois que tiverem a chance de se recuperar um pouco. Então Dolan e Cristina dizem a todos que Balan e os outros foram atacados por um tigre com lâminas e um monstro desconhecido, e embora nenhum detalhe tenha sido dado sobre o segundo monstro, o chefe da vila sabe que essa é uma notícia terrível para eles, pois Balan é o soldado mais forte que Verun tem, então se ele foi derrotado pelo monstro tão facilmente dificilmente alguém será capaz de lidar com isso. Um pouco mais tarde Maguro entra na prefeitura e diz a todos que Balan recuperou a consciência, e que ele ficará totalmente bem, mas o ferimento que ele sofreu do monstro misterioso foi muito grave, e algo está claramente acontecendo naquela floresta, por isso Dolan se levanta e diz que vai investigar, mas Maguro fala e diz que ele não vai a lugar nenhum. Pois depois do que aconteceu com Balan ela está preocupada que Dolan possa ser morto, então ela sugere que todos eles deveriam tornar a floresta uma área proibida e esperar que o monstro misterioso não chegue perto da vila. Dolan entende por que ela gostaria de ser tão cautelosa, mas ele insiste que se eles não investigarem agora eles ficarão presos vivendo com medo para sempre.
Daí Maguro cede e diz que permitirá que Dolan vá investigar a floresta, mas apenas sob a condição de que ele leve alguém com ele, pois é perigoso ir lá sozinho. Então Cristina se oferece para ir com Dolan, mas o chefe da vila proíbe totalmente, pois ele não saberia o que dizer à academia se Cristina se machucasse enquanto estivesse sob seus cuidados. E Cristina entende as preocupações do chefe da vila, mas Dolan ainda precisa de alguém para ir com ele, então Celina se oferece para ir em vez disso, pois ela possui olhos amaldiçoados e pode usar magia, então ela tem certeza de que poderia ser de grande ajuda para Dolan, e Dolan não tem objeções, por isso ele concorda em deixar Celina se juntar a ele. Mas no entanto, antes que eles comecem a pensar em um plano, o chefe da vila adiciona uma condição à missão e diz que os dois devem fugir se suas vidas estiverem em perigo, porque suas vidas são a coisa mais importante. Daí Dolan e Celina concordaram com seus termos, por isso na manhã seguinte os dois vão para a floresta para investigar. E já faz um tempo desde que Dolan e Celina passaram um tempo sozinhos juntos e Celina está começando a ficar nervosa, mas ela está determinada a provar que pode ser útil para Dolan, então ela não vai se distrair. Daí enquanto eles estão prestes a entrar na floresta, Dolan sente alguém por perto, então ele para, mas acontece que era apenas Cristina. Pois como ela não tinha permissão para se juntar a essa expedição, ela decidiu fazer uma caminhada aleatória na floresta por motivos não relacionados. Daí Dolan pergunta por que ela veio aqui, sendo que ela concordou em ficar longe da floresta como o chefe da vila queria. E Cristina sabe que ela fez uma promessa, mas ela se importa profundamente com a vila de Verum, e se há algo ameaçando a vila, ela quer estar lá para ajudar a proteger as pessoas com quem se importa. E Celina não vê muito problema em deixar Cristina se juntar a eles, já que ela é uma lutadora capaz, e Celina pode entender os sentimentos de Cristina quando ela diz que quer ser útil para a vila. Além disso, como ela já está aqui de qualquer maneira, ela pode se juntar logo ao time deles, por isso Cristina agradece a ambos por serem tão compreensivos e juntos os três começam a matar monstros enquanto fazem seu caminho pela floresta. Daí, depois de lidar com os monstros aranha, Cristina se depara com outro monstro que parece muito ameaçador, então ela está prestes a ser atacar, mas Celina impede ele porque esse é realmente muito calmo. Daí Celina oferece um pouco de comida e Dolan parece estar se dando muito bem com os filhos do monstro também, então como os monstros não são uma ameaça, Celina prepara um piquenique para todos eles compartilharem. E Cristina fica surpresa com o quão calma Celina está, embora haja um monstro enorme bem ao lado deles, mas Celina menciona que ela também é um monstro, por isso ela não vê muito do que se assustar, e ela encoraja Cristina a tentar alimentar o bebê para que ela possa ver que eles são completamente inofensivos. Por isso Cristina dá uma maçã a um dos bebês e ele começa a mastigá-la alegremente. Daí Cristina agora vê como monstros como esses podem ser fofos, e Celina explica que eles provavelmente estavam aqui procurando comida, o que significa que algo deve tê-los expulsado de seus locais de alimentação habituais, e se a situação for séria o suficiente para que até monstros poderosos estejam sendo afetados, é ainda mais uma razão para eles irem ao fundo disso. Daí Cristina dá uma mordida no sanduíche que Dolan fez para ela, e ela fica chocada com o quão delicioso isso é, então Dolan explica que sua mãe fez o pão sozinha e que foi ele quem fez a carne. Daí Celina comenta que Cristina fica muito bonita mesmo quando está comendo, e Dolan admite que acha que Cristina tem um certo nível de charme, não importa o que ela esteja fazendo. E Cristina fica envergonhada quando ele diz isso, e depois de saber que Dolan acha Cristina charmosa, Celina pede a Cristina alguns conselhos sobre como se tornar charmosa como ela, pois isso pode ajudá-la a encontrar um marido, mas Cristina não sabe o que dizer pois ela não tem nenhuma técnica secreta de charme. E Dolan diz a Celina que mesmo que Cristina tivesse uma técnica secreta de charme, Celina não precisaria porque ela está bem do jeito que está, e depois que ele diz isso a mente de Celina começa a enlouquecer porque isso deve significar que Dolan acha que ela é charmosa. E se ele acha que ela é charmosa, isso deve significar que ele quer fazer dela sua esposa, mas no entanto enquanto Celina está tremendo de alegria todos ouvem algum movimento nos arbustos. Por isso todos ficam em alerta máximo, mas eles ficam confusos ao descobrir que é apenas uma pequena fada, e a fada avisa eles para fugir porque estão em perigo iminente. Um momento depois alguns daqueles demônios aparecem novamente. Daí Cristina e Dolan imediatamente entram em ação e começam a cortar os demônios, mas há muito mais deles em comparação com a última vez, então eles têm que se separar para lidar com todos eles. E enquanto Cristina está lidando com alguns dos demônios na frente, Dolan defende a retaguarda do grupo enquanto um demônio tenta atacá-los, mas no entanto enquanto ele estava preparado para lidar com um, se descobriu que na verdade havia dois demônios atacando ao mesmo tempo, por isso depois de lidar com o primeiro sua espada fica presa em sua cabeça, então ele não consegue recuperá-la a tempo de cortar o segundo.
E ele esperava não ter que fazer algo assim, pois ele gosta de seu corpo humano, mas ele é forçado a liberar parcialmente sua forma de dragão para esmagar o segundo demônio. Daí, depois que os demônios morrem, ele reverte seu braço ao normal e diz que batalhas como essa são muito mais fáceis quando ele usa seus poderes de dragão. E enquanto ele estava ocupado lidando com aqueles demônios, Cristina está prestes a ser derrotada. Mas no último segundo Celina usa sua magia para derrotar o demônio final, e assim que todos se acalmam, todos vão verificar a fada para ver se ela está ferida. Daí a fada se apresenta como Mel e agradece ao grupo por salvá-la daqueles soldados demônios, e ela diz que aqueles demônios de repente começaram a expulsá-la do nada, e se é isso que os demônios têm feito na floresta, então isso explicaria por que os monstros foram expulsos de suas áreas habituais. Mas ainda assim esses demônios são apenas batedores, o que significa que um demônio poderoso vai aparecer mais cedo ou mais tarde, e quando isso acontecer pode se tornar um grande desastre. Daí Cristina pergunta a Mel se ela pode dar a eles alguma informação útil sobre os demônios porque eles querem ajudá-la, e Mel aprecia a oferta, mas ela não deve falar com forasteiros. E naquele momento Dolan sente um grupo se aproximando deles, mas não sente que possa ser demônios, e Cristina não tem ideia de onde essas pessoas estão, mas ela quer sacar sua espada para estar pronta para uma possível luta, mas no entanto antes que ela faça isso Dolan impede e diz que as pessoas ao redor deles não estão mostrando nenhum sinal de hostilidade, então ele não quer provocá-los. E ele coloca sua arma no chão, então Cristina faz o mesmo, e uma vez que os elfos estão confiantes de que Dolan e as outras não são uma ameaça imediata para eles, eles se mostram, mas eles ainda não confiam nos humanos, por isso eles ordenam que Mel se afaste de Dolan. Daí Mel vai até o líder do esquadrão de elfos Gil e tenta acalmá-lo, dizendo que Dolan e suas amigas acabaram de salvá-la do monstro, mas Gil já está ciente disso, e a julgar pelos arredores Celina percebe que eles devem ter entrado na floresta dos elfos, o que explicaria por que os elfos reagiram a eles com tanta hostilidade, mas Dolan acha que tudo ficará bem já que eles não entraram na floresta com a intenção de lutar. Mas no entanto, como precaução, ele diz às duas para ficarem atrás dele caso as coisas se tornem violentas. Daí Gil se aproxima de Dolan e a primeira coisa que ele faz é agradecê-lo por salvar Mel, mas além disso ele ainda precisa saber o que dois humanos e uma lâmina estão fazendo aqui na floresta dos elfos. Então Dolan explica calmamente que ele é da vila de Verum e que houve uma série de ataques de um tipo desconhecido de monstro. Por isso ele deduziu que o problema deve ter se originado dessa floresta, por isso ele e suas amigas vieram investigar, mas mesmo tendo um bom motivo para estar aqui, Dolan também se desculpa por invadir suas terras, pois ele não pediu permissão antes. Só que Gil responde que mesmo sabendo que eles estão apenas investigando a floresta, ele sugere que eles deixem a floresta imediatamente porque esse lugar é muito perigoso para ficar vagando por aí agora. Daí Dolan pergunta se ele está se referindo aos soldados demônios que estão correndo soltos, e pela expressão no rosto de Gil parece que Dolan está certo. Daí ele presume que a vila de Gil deve ter sido atacada pelos demônios assim como a vila de Dolan foi. Mas a extensão da invasão demoníaca é muito pior aqui porque os elfos estão contra um exército demoníaco inteiro, e agora que ele sabe que Dolan e as outras não são uma ameaça, Gil decide voltar para sua vila para ajudar a lutar contra os demônios. Mas antes que ele faça isso, Cristina começa a gritar e pergunta como ele pretende lidar com um exército demoníaco sozinho. Pois se o que ele disse for verdade, então isso significa que sua vila deve estar em perigo de ser exterminada, por isso ela implora que ele os deixe ajudar, e sua preocupação estava admirável, mas ela estava um pouco entusiasmada demais com seu desejo e agarrou Gil pelo colarinho, então os elfos sacaram suas armas contra ela. Mas assim que Dolan acalma ela, todos os elfos percebem que Cristina está simplesmente preocupada com eles. Além disso, quando ela estava lutando contra os demônios antes, os elfos puderam testemunhar sua esgrima em primeira mão, então eles acreditam que tê-la ao seu lado pode ser útil. Daí Dolan está feliz por eles terem conseguido conversar com os elfos. Mas o fato deles estarem enfrentando um exército demoníaco inteiro leva Dolan a acreditar que o portal do submundo em que os demônios chegaram deve estar localizado em algum lugar dentro dessa floresta, e se o portal for deixado aberto, mais demônios acabarão invadindo a Terra. Então antes isso aconteça, Dolan quer destruir o portal e será ruim se alguém descobrir sobre suas origens de dragão. Mas mesmo que isso signifique que ele pode acabar sendo expulso de sua vila, ele tem o dever de proteger aqueles com quem ele se importa, por isso ele não hesitará em usar seus poderes de dragão se necessário. Daí ele vai até Gil e faz uma proposta para que eles trabalhem juntos para resolver esse problema.
E ele está ciente de que elfos geralmente não trabalham juntos com humanos, mas como esse é um caso especial, ele espera que Gil possa quebrar um pouco as regras, e Gil hesita em concordar no começo, já que as regras proíbem permitir que humanos entrem na vila dos elfos, mas daí sua irmã Fio vem até ele e diz que a segurança da aldeia é mais importante do que seguir as regras. Além disso, Dolan e seus amigos todos parecem ser pessoas confiáveis, então ela pediu para ele ter um pouco de fé neles, e o resto dos elfos concordam com ela, por isso Gil cede e pede formalmente ao grupo de Dolan para ajudá-lo a salvar seu povo. Assim ele estende a mão e se apresenta formalmente ao grupo, mas então um estrondo alto ecoa através da floresta e o céu está cheio de uma energia escura e opressora. E Dolan já sentiu algo assim antes, então ele sabe que isso só pode significar uma coisa, que é que o portal foi totalmente aberto, e como resultado demônios poderosos são capazes de cruzar para esse mundo e eles já sabem que isso significa problemas, por isso Dolan lança um feitiço de aceleração de vento em todos, e diz a eles que eles têm que voltar correndo para a vila dos elfos antes que ela seja destruída. Enquanto isso, os demônios que estão pelo portal estão falando sobre o quão boa é a superfície recém-corrompida e o quanto eles vão se divertir quando começarem a destruir as coisas, pois eles foram enviados aqui por seu Lorde Demônio para abrir caminho para ele. Por isso Galen lembra aos outros que o Lorde Demônio está confiando neles para realizar essa tarefa perfeitamente, então eles têm que ser sérios. Mas daí ele percebe que um deles está desaparecido, por isso ele pergunta aos outros se eles sabem onde George está, e eles dizem que George ainda não conseguiu passar pelo portal, provavelmente porque ele tem uma quantidade ridícula de mana para transportar. Por isso até George chegar os outros decidem se divertir um pouco e eles podem sentir alguns elfos por perto, então dois deles decidem jogar um jogo para ver quem consegue encontrar e matar os elfos primeiro. Mas Galen diz que não tem tempo a perder com um bando de elfos insignificantes, mas no entanto ele não vai impedir os outros de se divertirem. Ao mesmo tempo a vila dos elfos está sendo atacada por demônios batedores, e embora eles tenham conseguido manter sua linha defensiva até agora, é apenas uma questão de tempo até que eles sejam dominados pelo grande número de demônios. E as coisas não vão melhorar muito para eles a partir daqui, porque Gelud logo chega ao campo de batalha e declara que seu ataque sinalizará o início da guerra contra os moradores da superfície. Daí ele ataca os muros da vila dos elfos e os elfos fazem o possível para detê-lo, mas eles só conseguem ficar atirando flechas nele de longe e as flechas não parecem fazer muito contra ele. Por isso em pouco tempo Gelud destrói completamente o muro da vila dos elfos e as notícias disso chegam a Gil graças aos espíritos da floresta, e pelo que lhe foi dito Gil percebe que a situação na vila é pior do que ele pensava, então ele e os outros precisam acelerar para que eles possam ajudar a fortalecer as defesas da vila. Mas no entanto ao longo do caminho eles encontram uma horda de demônios batedores, por isso eles terão que cuidar desses antes que eles cheguem na vila. Enquanto isso, de volta à vila, Gelud está demorando muito para aterrorizar os elfos com esses lábios grandes, mas quando ele estava prestes a empalar um elfo para sua diversão, ele é contido por um monte de videiras. Daí rosas negras começam a brotar das videiras e Gelud tenta se libertar, mas as videiras drenam continuamente sua mana e sangue até que ele fique fraco demais para lutar, e aquela por trás disso é de Adora, o espírito da rosa, e felizmente com ela por perto a vila deve ser capaz de sobreviver um pouco mais. E Dolan e os outros ainda estão fazendo o melhor para passar pela horda de demônios batedores, e enquanto os elfos disparam suas flechas, Dolan lança um feitiço para chover flechas de energia sobre os demônios. Ao mesmo tempo Cristina usa sua espada para cortar os demônios restantes, enquanto Celina usa seus olhos amaldiçoados para mantê-los no lugar. Daí, enquanto eles mantinham os demônios ocupados, Gil consegue abrir a passagem secreta para a vila dos elfos, e uma vez que todos os elfos passaram, ele diz a Dolan e aos outros para se apressarem e entrarem aqui. Então todos começam a se dirigir para a passagem, mas antes de irem, Dolan sugere que eles devem fazer algo para deter os demônios batedores. Então ele puxa duas pedras mágicas e diz às outras para usá-las para lançar alguns feitiços poderosos, pois essas são as pedras mágicas que ele obteve daquele espírito da terra que ele e Celina derrotaram quando se conheceram. Então elas são realmente poderosas e Celina e Cristina são capazes de lançar feitiços fortes de vento e de terra por causa disso. E Dolan não quer deixar os outros roubarem os holofotes, então ele pega sua pedra mágica para poder se aparecer um pouco e lança uma magia de alta explosão para vaporizar a última das formigas. Depois que isso é feito, eles finalmente alcançam Gil e Gil fica muito impressionado com a força deles três, por isso ele sente que pode realmente confiar neles para salvar seu povo.
E de volta na vila dos elfos de Adora ainda tem Gelud contido, então ela começa a dar um sermão nele por causa de todas as pessoas que ele matou, mas Gelud não tem cara de pau, pois ele diz que embora ela possa pensar que matar pessoas é pecado, para ele é um pecado ainda maior ser fraco, por isso todos os fracos que morreram em suas mãos merecem o que receberam. E é bem irônico que ele diga isso enquanto sua vida está sendo drenada, por isso de Adora informa que ela considera Gelud fraco, portanto ele é igual a todas as vidas que ele tirou, e de acordo com seu próprio código moral ele merece morrer por ser fraco, então de Adora fica mais do que feliz em fazer uma justiça rápida e eliminá-lo da face da terra. Mas no entanto, pouco antes que ela pudesse acabar com a triste vida de Gelud, Reflazia chega e faz com que as videiras se decomponham. Daí assim que Gelud é libertado, Reflazia elogia de Adora por ser forte o suficiente para segurar Gelud daquele jeito, mas Gelud grita com Reflazia dizendo que não precisava da ajuda dela, mas no entanto não foi isso que pareceu para ela. Mas independente disso, já que Gelud teve sua vez de brincar com Diadora, agora Reflazia quer se divertir também, e Diadora sabe que está prestes a ser atacada, então ela decide convocar alguns de seus aliados e pede ajuda aos espíritos da flora da floresta, mas no entanto ela não obtém resposta, pois acontece que enquanto Reflazia estava a caminho daqui, ela encontrou um bando de espíritos da floresta e agora não há mais espíritos da floresta, então Diadora fica furiosa depois de saber o que Reflazia fez com todos os seus amados espíritos da floresta, por isso ela jura que fará ela pagar. Daí ela lança dezenas de espinhos de videira em Reflazia e Gelud, mas Reflazia ainda parece estar se divertindo e ela não entende por que Diadora está tão brava com ela. Pois ela acha que é natural que as flores briguem por nutrientes, e Reflazia também é um espírito de flor, embora ela não esteja falando sobre nenhuma das flores inofensivas e agradáveis aqui de cima, pois ela está falando sobre as flores do reino demoníaco que se alimentam apenas do sangue da vida de qualquer idiota o suficiente que chegar perto delas. E como tal, Reflazia naturalmente drena a vida de qualquer coisa que se aproxime dela, por isso não importa quantas videiras Diadora jogue nela, Reflazia sempre será capaz de combatê-la drenando sua vida, mas apesar disso Diadora lança mais um ataque de videira em Reflazia, então Reflazia faz com que ela se decomponha como de costume. Mas Diadora escondeu a segunda videira dentro da primeira e Reflazia não é rápido o suficiente para reagir a ela, então ela é atingida, e foi um pensamento inteligente de Diadora, mas ela está agindo com um pouco de orgulho considerando que tudo o que ela conseguiu fazer foi arranhar Reflazia, mas ainda assim aquele pequeno arranhão destrói completamente o comportamento brincalhão de Reflazia. Porque ela não suporta a ideia de seu rosto perfeito ser arruinado por algum espírito de flor da superfície como Diadora, então ela diz que vai ficar séria de agora em diante para poder fazer Diadora sofrer pelo que fez, mas Diadora não se intimida com suas ameaças, e diz que vai matar Reflazia, mas ela tinha esquecido completamente que Gelud estava aqui também e ele está cansado de esperar, então ele diz que vai acabar com Diadora sozinho. Daí Reflazia tenta pará-lo, já que ela quer matar Diadora com suas próprias mãos, mas Gelud não escuta e continua atacando Diadora, e Diadora tenta criar uma parede de videira para se defender das lanças de Gelud, mas agora que ele já está ciente do que suas videiras podem fazer, ele é facilmente capaz de evitar ser pego por elas e corta direto sua parede. Daí Diadora é forçada a pular para trás para evitar seu ataque, mas isso deixa ela completamente aberta para Reflazia aparecer de repente e chutá-la no estômago, e os ataques de Reflazia são particularmente devastadores porque cada golpe drena a vida e a mana do alvo, e Diadora odeia admitir, mas se esses dois continuarem atacando ela ao mesmo tempo não tem como ela sobreviver. Então ela começa a se desculpar com todas as pessoas que morreram nas mãos desses demônios porque ela não será capaz de vingá-los no final, mas no entanto no último segundo uma onda de energia massiva cai do céu e ela foi direcionada diretamente em Gelud e Reflazia. Então os dois são forçados a se esquivar do caminho, e quando a poeira baixa é revelado que as ondas de energia foram causadas por Dolan e ele não parece feliz. Daí Reflazia e Gelud não têm ideia de quem é Dolan, mas quando Dolan vira as costas para verificar Diadora, Gelud fica ofendido e tenta usar a oportunidade para atacá-lo enquanto ele não está olhando, mas no entanto antes que a lança pudesse atingir Dolan, Cristina pula e a bloqueia, deixando Gelud aberto para Dolan atacar seu pescoço, mas o ataque de Dolan mal feriu Gelud e deixou ele totalmente aberto para Reflazia tentar agarrá-lo. Mas antes que ela pudesse, Reflazia foi atingida no rosto por uma flecha, e embora elas possam não causar muito dano, essa ainda é a vila dos elfos, então enquanto eles tiverem uma linha de visão limpa não há alvo que os elfos não consigam atingir. Daí Reflazia fica furiosa por meros mortais ousarem atacá-la, mas de repente o chão começa a tremer.
E na floresta uma tonelada de energia escura começa a emanar do portal, o que significa que o último demônio general finalmente chegou, e agora que George está aqui, Gelude e Reflazia têm certeza de que não perderão mais. Gelude ainda quer cuidar desses humanos insignificantes sozinho, por isso ele começa a carregar sua mana, mas no entanto ele não é o único que está se preparando para atacar. Porque Selina acabou de chegar e ela está furiosa com o que viu, então ela imediatamente lança seu feitiço de cobra maligna. De repente ela usa para prender Gelude no lugar, daí Reflazia tenta parar Selina, mas no segundo que Reflazia vira as costas para Dolan ele lança um feitiço de explosão que manda ela voando para longe. E antes que os dois caiam, Diadora se junta e joga Reflazia de volta ao chão com sua videira. Enquanto isso Selina está ocupada mantendo Gelude contido até que Dolan possa ajudá-la, e quando ele chega lá ele começa a lançar seu feitiço poderoso de fogo que acabará com Gelude. Mas antes que ele pudesse terminar o lançamento ele percebe outro demônio chegando para um ataque, por isso ele é forçado a disparar o fogo para contra-atacar. Daí alguns momentos depois o demônio pousa na frente de Selina e ele diz a ela que quer ter um duelo formal, embora ela não tenha o direito de recusar, e Selina pega de surpresa, fica assustada ao ver Galen, por isso ela brevemente perde o foco em seu feitiço e isso é o suficiente para Gelude se libertar, mas ele diz a Galen para recuar porque ele quer ser o único a matar Selina. Por isso ele transforma seu braço em uma lança e tenta esfaqueá-la, mas no último segundo Cristina pula e desvia o ataque, e essa é a segunda vez que Cristina parou o ataque imparável de Gelude, então ele está começando a se interessar em derrotá-la, daí ele diz que ela deve ser uma sobre-humana para ter ataques fortes assim. E Cristina não tem ideia do que ele quer dizer com isso, mas ela pretende derrotá-lo do mesmo jeito independente disso, então ela ativa o poder de sua espada e ataca Gelude, por isso Gelude tenta impedi-la, mas ela é muito rápida e acaba chegando perto o suficiente para esfaqueá-lo no pescoço, e o ferimento que ela causou é grave, mas não grave o suficiente para ser fatal para um demônio como Gelude. Por isso ela vai ter que continuar até que Gelude seja derrotado. Ao mesmo tempo Selina está lutando contra Galen e ela está usando tudo o que tem nele, mas apesar de tudo Galen parece totalmente ileso. Daí ela até tenta usar seu poder da cobra maligna para segurá-lo no lugar, mas Galen apenas ri na cara dela e diz que ela não tem o que é preciso para matá-lo com isso. E ele até fica lá e deixa ela tentar estrangulá-lo, mas não importa o quanto ela tente, Galen permanece ileso, e uma vez que ele fica entediado com sua tentativa sem sucesso de derrotá-lo, ele se liberta do seu feitiço de cobra e balança seu machado para acabar com a vida de Selina, mas no último segundo Dolan chega e bloqueia o golpe com sua espada. E ele usar o seu punho é mais rápido do que pegar sua espada, então ele dá um soco no estômago de Galen e para surpresa de Galen o soco de Dolan é tão poderoso que joga ele para trás a uns 30 metros, e Dolan mal estava tentando, por isso ele sabe que poderia facilmente vencer essa batalha, mas infelizmente há mais um demônio que não foi encontrado ainda, então algo de repente cai do céu. E ele não só tem uma aura opressiva, mas ele realmente parece legal. E outra notícia é que os soldados elfos já lidaram com quase todos os demônios batedores nesse ponto. Por isso os únicos demônios que sobraram na vila são os demônios generais, mas os elfos não têm chance contra um ser que tem uma aura tão aterrorizante quanto essa. Mas de volta ao campo de batalha, George pede desculpas a Galen por se intrometer em sua luta, mas Galen diz que ele não está incomodado com isso, principalmente porque ele não quer discutir com George, e George está aqui há apenas alguns segundos nesse momento, mas Dolan já conseguiu sentir que ele é diferente dos outros demônios. E George também pode sentir que há algo especial em Dolan, porque ele não só não mostra sinais de medo quando lutou com demônios tão poderosos, mas ele até foi capaz de dominá-los até agora, por isso George o respeita por isso, mas ele diz que será o próximo oponente de Dolan e que vai aproveitar cada minuto dessa luta. Daí Dolan faz o primeiro movimento, então George tenta esmagar com um poderoso golpe por cima, mas Dolan contra-ataca e defende a espada com sucesso, e George encara isso como um desafio, então ele usa suas outras duas espadas para atacar Dolan, e Dolan usa um pouco de seus poderes de dragão para desviar desse ataque também. E dessa vez George tem um vislumbre dos poderes de Dolan e fica totalmente confuso com o que ele acabou de testemunhar, e Dolan está um pouco preocupado que George possa estar sentindo sua energia de dragão, mas ele não tem tempo para se preocupar com coisas assim, então ele continua pressionando George. Daí após outra breve luta Dolan dá um passo para trás e lança um feitiço de explosão a queima-roupa em George, mas quando a poeira baixa George ainda está completamente ileso, embora o feitiço tenha sido tão forte que George teve que usar todas as espadas e escudos para bloqueá-lo efetivamente. E embora Dolan não tenha feito muito progresso contra George, todos estão surpresos que ele esteja realmente se mantendo firme contra o demônio do nível de poder de George, até mesmo o próprio George.
pois ele nunca poderia imaginar que encontraria um humano que pudesse se igualar com sua força a esse ponto, mas ele está realmente se divertindo agora. Daí, ao longo dessa luta, Dolan também percebeu que George não é realmente um demônio em primeiro lugar, pois ele acredita que George deve ser algum tipo de anjo caído e, embora ele esteja certo, nenhum humano seria capaz de fazer essa distinção. Por isso George conclui que Dolan deve ser um ser antigo de algum tipo também, e Dolan se recusa a admitir qualquer coisa para George, mas uma coisa ficou dolorosamente clara para ele, porque se George vai levar essa luta a sério, então não há como Dolan vencer em sua forma humana, mas se Dolan usar sua forma de dragão para lutar com ele, daí toda a vila dos elfos seria destruída pela batalha. Daí George ataca Dolan com força total e Dolan é forçado a ficar na defensiva para não ser empalado, e ele finalmente encontra uma abertura nos ataques de George, por isso ele defende sua espada e ataca seu peito, mas o ferimento que ele causa é muito superficial para realmente causar dano a George. Então George começa a acumular sua mana para um movimento especial óbvio, e por mais que Dolan adorasse pará-lo, Gelude e Reflazia lançam um ataque furtivo para tentar derrubá-lo enquanto ele não esperava. Daí Celina e Cristina tentam correr para poderem ajudar Dolan, mas Galen fica no caminho delas e diz que elas terão que passar por ele primeiro. Com isso Reflazia e Gelude enviam ataques voando em Dolan e elas esperavam que isso matasse ele, mas Dolan nunca perderia sua vida humana para um ataque assim, então ele ativa uma parte de seus poderes de dragão e basicamente joga Gelude e Reflazia para fora do céu, e agora que esses dois foram derrotados, George pede desculpas a Dolan pela interrupção rude de seus parceiros. E como isso claramente não vai acontecer de novo, ele prepara um de seus ataques finais e mira direto em Dolan. Daí Celina grita em pânico enquanto o golpe se aproxima dele, mas Dolan não parece estar preocupado com isso, pois ele apenas sorri e libera uma parte de sua verdadeira força para cortar o golpe ao meio e rebatê-lo para o céu. Tudo isso mal fez Dolan suar ainda mais. Por mais que George esteja se divertindo, ele ainda é um homem de princípios, então ele se recusa a deixar essa luta continuar por mais tempo, já que ele sabe que Dolan não pode lutar com força total, pois sua atenção está dividida porque ele está preocupado com seus amigos se machucando e ele não é capaz de usar todo o seu poder sem causar muitos danos colaterais. E levando isso em consideração, George decide adiar sua luta com Dolan e voltar daqui a alguns dias para garantir que não haja nada segurando nenhum deles. Com isso ele mergulha uma de suas espadas no chão para chamar a atenção de todos e faz um anúncio para todos ouvirem, pois encontrar um oponente tão digno hoje o deixou de bom humor, então ele está dando aos habitantes dessa floresta uma escolha a fazer. Pois eles devem ter percebido agora que não tem chance de sobreviver contra os 4 generais demônios, então ao invés de lutarem até a morte, George está dando a eles a opção de unir forças com ele, e ele dará a eles 3 dias para tomarem sua decisão, mas quando ele retornar ele vai trazer um exército inteiro com ele. Ele então chama Galen, Gelude e Reflazia para todos se retirarem da batalha imediatamente, e eles todos estão desapontados por não conseguirem acabar com suas presas, mas eles obedecem às ordens de George de qualquer maneira e se retiram da vila, embora eles juram que terão sua vingança da próxima vez. Daí George reitera que ele só dará a eles 3 dias como um ato de misericórdia, mas quando esse momento chegar nada vai impedi-lo de terminar sua luta com Dolan, por isso Dolan concorda em não se conter na próxima vez que enfrentar George. Com isso George e os outros generais demônios começam a voar de volta para seu acampamento base. E assim que os demônios se foram, Celina corre até Dolan e abraça ele porque ela estava tão preocupada que ele poderia acabar morto em sua luta contra George, mas Dolan garantiu a ela que ele nunca esteve em perigo real e que na verdade ele não tem um único arranhão nele. De qualquer maneira ele está mais preocupado com a condição de Celina e de Cristina. Daí Celina parece aliviada e diz a ele que está bem, e Cristina chega um momento depois para dizer a mesma coisa, e ela tem muitas perguntas para fazer, mas ela vai guardá-las para mais tarde, já que Dolan provavelmente já tem muita coisa em mente, e além disso parece que Gil e o resto dos elfos querem falar com Dolan agora. Então Gil leva Dolan e o grupo até o chefe da vila, mas enquanto eles caminham pela cidade todos os elfos silenciosamente encaram eles, então Celina se sente um pouco desconfortável, embora a atmosfera sombria seja bastante compreensível considerando o fato de que uma boa parte da vila morreu para os demônios alguns minutos atrás. Mas eventualmente eles chegam na residência do chefe da vila, e o chefe fica feliz em finalmente conhecer as pessoas sobre as quais Gil informou antes, e primeiro de tudo ele gostaria de agradecer a Dolan por salvar Mel hoje mais cedo em nome da vila.
Daí ele se apresenta como Deu, e os dois ao lado dele são o Homem-Lobo Vlak e Alcene, a Aracnídeo. Esses são todos os chefes das vilas das várias tribos que vivem na floresta e todos ouviram sobre os níveis de poder que Dolan possui. Mas para aprender mais sobre ele eles chamaram alguém que pudesse contar mais sobre seu caráter e eles chamaram a diretora Olivia. Daí eles perguntam a Olivia o que ela está fazendo aqui, então ela explica que ela nasceu e que foi criada nessa vila embora ela tenha deixado ela há muito tempo para viver no mundo exterior, mas assim que soube que ela estava sob ataque ela voltou correndo para oferecer sua ajuda. E já que os três já parecem estar familiarizados com Olivia, Deu não perde mais tempo com apresentações e começa a explicar o plano que eles têm em mente. Pois ele não tem intenção de esperar pelos 3 dias que George propôs, por isso ele diz que até o meio-dia de amanhã ele reunirá todas as tropas da vila que ainda são capazes de lutar e levará elas para a floresta para destruir o portal demoníaco, pois a única razão pela qual os demônios conseguem permanecer nesse reino é por causa da energia que o portal fornece a eles. Então se o portal for destruído eles serão forçados a sair desse mundo e a floresta naturalmente será capaz de se limpar da energia escura que a infectou. Daí Dolan diz que entende as intenções de Deu e ele ainda está disposto a lutar ao lado deles, mas Deu diz a ele que isso é um problema para a Vila dos Elfos, então ele não pode mais envolver os forasteiros em seus assuntos. Daí Vlak pergunta se Dolan está subestimando suas capacidades e acha que a Vila dos Elfos não consegue lidar com isso sozinha, e normalmente ele ficaria extremamente ofendido, mas pela batalha anterior ele já sabe que Dolan é mais forte do que qualquer outra pessoa aqui, então sua ajuda seria inestimável para eles, por isso ele tenta argumentar com Deu que embora as regras da vila de evitar envolver estranhos possa ser importante, ela não vai significar nada se a vila inteira for exterminada, e dadas as circunstâncias eles provavelmente deveriam estar implorando a Dolan por sua ajuda já que ele é sua única chance de vitória, e Alcene concorda com Vlak, então ela diz a Dolan, Cristina e Celina que ela adoraria ter a ajuda deles. E Olivia garante a Deu que esses 3 são a melhor chance que a vila tem de sobreviver aos demônios agora, e Olivia pediu ajuda adicional da capital antes de vir aqui, mas vai demorar um pouco para eles chegarem aqui, então ela diz que eles estão por conta própria até que o reforço chegue. Daí Deu entende a situação e agora ele concorda em aceitar a ajuda do grupo de Dolan. E Dolan pode sentir que o chefe quer sinceramente manter a vila segura, então ele está disposto a fazer o que for preciso para que isso aconteça. Enquanto isso, perto do portal demoníaco, Gelud está tendo um acesso de raiva e matando um bando de soldados demônios, porque ele não conseguiu derrotar Cristina, e Reflazia está fazendo o mesmo porque Diadora acertou um golpe nela. Daí Galen tenta fazer os dois se acalmarem já que aqueles soldados demônios não são fáceis de substituir, mas George diz que não há problema em deixá-los desabafar um pouco porque eles provavelmente estão ansiosos por uma revanche, e Galen pode entender isso já que ele está pessoalmente interessado em lutar contra Celina novamente. George sente o mesmo sobre Dolan, pois ele tem certeza de que será capaz de experimentar a alegria de lutar mais uma vez se for contra Dolan, e Galen fica bastante impressionado com essa declaração já que George geralmente não fica satisfeito com uma luta, a menos que esteja contra um demônio poderoso ou um celestial. E George não tinha certeza disso no início, mas depois de ver Dolan liberar uma parte de sua mana ele tem certeza de sua verdadeira identidade, pois há muito tempo atrás, quando George ainda era um anjo no exército de Ardis, eles estavam lutando contra as criaturas que foram criadas pelos deuses caídos e as coisas não estavam indo a seu favor, então os anjos estavam preocupados que pudessem perder. Mas no entanto Miralie invocou um velho amigo dela para ajudar na batalha na época, por isso enquanto Dolan atravessava o campo de batalha George não pôde deixar de ficar ali hipnotizado pela grandiosidade do antigo dragão diante dele, e esse é o mesmo dragão que sozinho destruiu os demônios invasores e até hoje seu nome causa medo nos demônios em todo o reino demoníaco. E George não sabe por que um dragão tão lendário agora é um humano, mas ele tem certeza de que a batalha dele será a melhor que ele já teve. Naquela mesma noite Dolan sai para o jardim de flores da vila para procurar Diadora e assim que encontra ela ele diz que há algo que ele queria cuidar antes da batalha de amanhã. Daí Diadora diz a ele que não está com vontade de conversar agora, mas antes que ela perceba Dolan já está bem na frente dela, pois ele sabe que Diadora ainda está ferida da luta de ontem, por isso ele diz para ela deixar ele dar uma olhada em suas feridas, mas curar algo causado por alguém como Reflazia não é fácil de se livrar. E com certeza quando Diadora para de se cobrir um enorme buraco podre em seu estômago é revelado, e Dolan fica chocado que Diadora ainda é capaz de andar por aí com um ferimento tão grave, mas ele deve ser capaz de cuidar disso com um pouco de sua energia vital, então ele coloca a mão sobre o ferimento de Diadora e uma vez que ele começa a curar o ferimento fecha e volta ao normal.
Daí ela não consegue acreditar que Dolan foi capaz de curar o ferimento tão facilmente, então ela pergunta se ele é realmente um humano afinal, e Dolan não nega que ele pode não ser um humano comum, mas ele apreciaria se Diadora continuasse tratando ele como um, e Diadora não quer se intrometer nos assuntos de Dolan mais do que o necessário, por isso ela se vira para o jardim de flores e olha tudo à distância. E Dolan pergunta se ela está de luto por alguém, então Diadora explica que Reflazia assassinou muitos lindos espíritos das flores durante aquela luta e ela não consegue deixar isso passar, então não importa o que aconteça ela pretende se vingar do que Reflazia fez, e nesse caso Dolan pergunta se ela está disposta a aceitar sua ajuda em sua busca por vingança contra Reflazia. E Diadora não responde, mas ela aprecia Dolan fazendo essa oferta e diz que é grata por ter conseguido falar com ele assim. Depois disso Dolan retorna para sua casa na vila onde os outros estão esperando por ele, e Fio e Mel também vieram visitar e trouxeram um pouco de chá floral para todos aproveitarem. Elas também prepararam uma refeição para Dolan com antecedência, por isso Selina traz para ele e ele fica grato pelo gesto gentil, daí ele dá a primeira mordida e ele absolutamente ama o sabor reconfortante da refeição, então ele elogia Fio por suas habilidades culinárias e Cristina realmente gostou de sua refeição também, tanto que ela praticamente comeu tudo de uma vez. E Selina não consegue acreditar que Cristina pode comer tanto sem ter que se preocupar em engordar, mas Cristina admite que ela faz muito isso, mas todo o exercício que ela faz cancela o excesso de calorias. Mesmo assim Selina não entende como Cristina consegue ficar tão bonita e tão magra ao mesmo tempo e ela está com ciúmes do corpo de Cristina. Mas Fio não acha que Selina tenha algo para ter ciúmes, especialmente quando ela é a única aqui tão plana quanto uma tábua, e com toda essa conversa sobre curvas Dolan tem os olhos firmemente fixados nas meninas o tempo todo que ele está comendo, e uma vez que elas notam ele olhando para seus peitos elas pedem para ele parar. Então Dolan se desculpa, mas elas estavam falando sobre isso tão seriamente, por isso ele teve que dar uma boa olhada no assunto, mas Fio decide deixar para lá por enquanto, mas elas têm que acordar cedo amanhã, então elas interrompem a conversa e decidem ir para a cama imediatamente. Daí Selina se oferece para cuidar dos pratos de Dolan para ele. Por isso ele entrega a sua bandeja para ela, mas enquanto ele faz isso ele percebe que as mãos de Selina estão tremendo, então algo está claramente incomodando ela. Daí mais tarde naquela noite Dolan acorda e percebe que Selina não está em sua rede, então ele se levanta para ir procurá-la e encontra ela sentada do lado de fora no terraço olhando para o céu. E uma vez que ela percebe ele parado ali ela pergunta se ele veio aqui porque ele também não consegue dormir, e Dolan está prestes a dizer a ela que ele só saiu porque estava procurando por ela, mas ele percebe que ela ainda está tremendo, então ele tenta fazê-la se sentir melhor dizendo que ele está muito preocupado para dormir também. Assim Selina fica aliviada ao ouvir que ela não é a única que está preocupada com o amanhã. Por isso ela convida Dolan para vir se sentar com ela, já que esse é seu novo lugar favorito em toda a vila, e Dolan não entende o que ela quer dizer no início, mas assim que ele sai ele vê uma vista magnífica de toda a cidade. Essa é a primeira vez que ele vê a vila da perspectiva deles, então isso realmente deixa claro o quão bonito esse lugar realmente é. Daí ele se senta ao lado dela e começa a se desculpar porque ele arrastou ela involuntariamente para essa confusão, apesar do fato de que ela não é adequada para a guerra. Mas Selina diz a ele que ela não tem medo de lutar porque ela está lutando para proteger seus amigos. Mas a razão pela qual ela está tão ansiosa é porque durante a última batalha ela teve a oportunidade de matar Gelud, mas ela não aproveitou. Tudo o que ela precisava fazer era usar seu feitiço para espremer a vida dele, teria acabado, mas ela não conseguiu fazer isso apesar de todo o mal que Gelud causou aos elfos. E ela está preocupada que sua aversão a matar possa acabar fazendo com que ainda mais pessoas se machuquem, mas mesmo sabendo que os demônios são bandidos irredimíveis ela ainda não consegue se imaginar matando eles, por isso ela acredita que é um fracasso como uma lâmia. E Dolan admite que Selina não se encaixa no estereótipo usual de lâmia, já que lâmias são conhecidas por serem muito mais sangue frio quando se trata desse tipo de coisa, mas se Selina não fosse tão gentil e de coração mole, então Dolan nunca teria pensado em recebê-la em sua aldeia e eles nunca teriam se conhecido tão bem. Daí ele diz a ela que ela não precisa mudar nada sobre si mesma, mas caso ela ainda esteja preocupada com o amanhã ele tem algo que quer dar a ela, então ele puxa uma pulseira e diz que é um presente para Selina. Parece que a gema na pulseira é um cristal mágico, mas há algo estranho nisso pois ela tem várias vezes o poder mágico que um cristal mágico normal teria.
Daí Dolan diz a ela que esse é um cristal que ele mesmo fez e o método de produção é secreto, então ele não pode contar a ela como ele fez, mas ele tem certeza de que isso será útil para ela na batalha de amanhã, por isso ele garante a ela mais uma vez que ela não tem nada a temer, e Selina agradece a Dolan por ser tão atencioso e os dois apenas se encaram por um tempo até que Cristina sai e joga um cobertor sobre eles. Pois ela acordou e ouviu eles conversando aqui, então ela não queria que eles acabem pegando um resfriado, além disso ela acha injusto que os dois tenham vindo aqui para aproveitar essa vista incrível sem ela. Daí Selina ri e convida Cristina para se juntar a eles, por isso ela se deita sob o cobertor e os três olham para a Vila dos Elfos. E o belo cenário serve como um lembrete do que eles estão lutando para proteger, e é quando Selina se levanta e declara que ela não vai se deixar vacilar mais, pois ela decidiu fazer o que for preciso para manter essa vila segura, e mesmo que isso signifique que ela tenha que matar, ela não hesitará dessa vez. Daí Cristina sente o mesmo e grita que vai cortar todo o mal ao lado de Selina. E agora que Selina superou suas preocupações, ela praticamente desmaia, então Dolan leva ela de volta para a cama e coloca ela na cama. Ele fica feliz em ver que ela finalmente está se sentindo melhor e Cristina também, mas antes de voltarem para a cama também há algo que Cristina queria falar com Dolan. Pois durante sua luta com Gelud ele continuou chamando ela de sobre-humana, então ela pergunta a Dolan se ele tem alguma ideia do que isso pode significar, e parece que Dolan sabe algo sobre isso, mas ele ignora, e diz a Cristina que ele nunca ouviu falar sobre isso antes, então ela diz que está tudo bem e vai para a cama dormir. Na manhã seguinte todos os guerreiros da vila foram reunidos e eles estão todos animados para vingar seus companheiros que caíram nas mãos dos demônios. Assim eles partiram imediatamente para começar seu ataque aos portais demoníacos, e como planejado eles se dividirão em grupos diferentes para derrubar o portal principal bem como os 3 portais auxiliares. E os Homens-Fera e o Esquadrão Aracnídeo cuidarão dos portais auxiliares, mas quanto ao portal principal, Dolan, Selina e Cristina ficarão encarregados de garantir que ele seja destruído. Ao longo do caminho os demônios aparecem, então Gil e sua equipe de elfos se separam para mantê-los ocupados enquanto Dolan e os outros continuam indo para o portal. Mas de repente Selina sai da carruagem e diz que vai ajudar Gil e os outros a lidar com os demônios. Dolan e Cristina estão obviamente preocupados em deixar Selina ir sozinha, mas Selina garante que ela vai ficar bem, então eles concordam em continuar enquanto ela fica para trás para lidar com os demônios, e dessa vez Selina está confiante de que pode fazer o trabalho. E George já esperava que eles atacassem, então ele já enviou todos os seus subordinados para defender os vários portais, e ele mal pode esperar para finalmente ter uma boa luta com Dolan. Enquanto isso Gelud é confrontado pela força combinada da Vila dos Elfos em um dos portais auxiliares, mas no outro portal apenas Diadora confronta Reflazia porque ela está pessoalmente envolvida nisso e precisa ter certeza de que ela derrubará Reflazia com suas próprias mãos. Enquanto isso Gil e os soldados elfos restantes tentam derrubar Galen, mas eles logo perceberam que essa era uma ideia horrível, porque Galen está derrotando ele sozinho e ele mal está tentando, então Galen diz a eles que seus ataques fracos nunca irão machucá-lo, e ele também não está errado porque ele está completamente ileso enquanto os outros estão à beira do colapso. Mas os elfos não querem desistir, então eles miram nele mais uma vez, mas no entanto antes que eles pudessem atirar, um monte de pedras gigantes caem do céu e esmagam Galen, e Selina foi a responsável por isso, mas até ela está surpresa porque seu ataque foi muito mais poderoso do que ele geralmente é. E Fio ficou surpresa ao ver Selina aqui, pois ela pensou que Selina estava indo para o portal principal com os outros. Mas Selina teve a sensação de que Galen seria demais para as pessoas daqui lidarem sozinhas, então ela decidiu vir ajudar um pouco. Daí dito isso, seu feitiço pode ter sido poderoso, mas ainda não foi o suficiente para derrotar Galen, então ele sai das pedras, e ele reconhece a magia de Selina e está animado para lutar com ela novamente, por isso ele espera que ela aguente mais dessa vez. E Selina ainda está nervosa sobre lutar com ele, mas como Dolan acredita nela, ela vai acreditar em si mesma também e lutar com tudo o que tem. Enquanto isso Dolan e Cristina estão na carruagem indo para o portal principal, e Cristina está realmente preocupada com Selina, pois mesmo que ela esteja com Gil e os outros, ela não tem certeza se Selina pode lidar com Galen. E com toda a honestidade Dolan também não tem certeza se ela pode lidar com isso, mas ela parecia determinada a fortalecer sua força, então Dolan quer oferecer a ela o máximo de incentivo possível, o que deixa Cristina ainda mais preocupada, pois ela está começando a pensar que deveria voltar para ajudar Selina, mas Dolan impede ela e diz que tem certeza de que Selina se sairá bem sozinha. Pois ele até deu a ela uma poderosa pedra mágica para ajudar em sua batalha, então ela deve estar mais forte do que na última vez que lutou contra Galen. Mas seja como for, Cristina ainda está incrivelmente preocupada, por isso ela estava prestes a começar a voltar para ajudar Selina.
Mas naquele momento o motorista informa a eles que eles estão se aproximando do próximo portal auxiliar. E eles tiveram essa ideia de enviar um bando de personagens secundários para lutar contra Gelud, mas posso dizer que não foi uma boa ideia já que Gelud está apenas brincando nesse momento, pois ele até teve tempo de poder engolir esse cara inteiro e estava se preparando para começar a furar as garotas-aranha com sua lança, mas antes que isso acontecesse Cristina chega cavalgando na carruagem e bate nele. E Dolan ainda está a caminho do portal principal para enfrentar George, então ele não está aqui para ajudar Cristina, mas ela tem certeza de que pode lidar com isso sozinha de qualquer maneira. Daí Cristina diz às garotas-aranha para reunir o máximo possível de sobreviventes e sair daqui o mais rápido que puderem. Mas eventualmente Gelud consegue se levantar e fica surpreso ao ver que Cristina está aqui para lutar com ele, e ele pessoalmente esperava ter uma chance de enfrentar Dolan, mas ele está feliz em esmagá-la enquanto isso. E Cristina realmente precisa acabar com isso rápido para que ela possa alcançar Dolan, então ela não perde tempo e libera todo o poder de sua espada para derrotar Gelud rapidamente. E Gelud acha que isso vai ser divertido, então ele fica animado e declara que essa será uma batalha até a morte. Daí ele ataca Cristina e tenta esfaqueá-la, mas ela desvia para fora do caminho e tenta contra-atacar com um golpe, mas ele consegue bloquear. Então ele continua atacando Cristina, mas ela desvia novamente, dessa vez ela consegue dar um golpe limpo na cabeça de Gelud, deixando uma ferida visível. Daí ele diz a ela que está impressionado com suas habilidades de sobre-humana, mas Cristina ainda não tem ideia do que ele quer dizer quando se refere a ela como uma sobre-humana, e do lado de Dolan ele está atualmente correndo para o principal portal demoníaco e ele tem certeza de que Cristina será capaz de lidar com Gelud sozinha. Mas ele gostaria de minimizar as baixas o máximo possível, então para economizar tempo ele se transforma parcialmente e começa a voar com suas asas de dragão para chegar ao portal mais rápido. Enquanto isso Reflazia e Diadora estão se preparando para lutar, e como Reflazia não quer que ninguém interrompa elas como da última vez, ela cria uma cúpula ao redor das duas. Daí Reflazia começa a criar sua névoa tóxica, mas Diadora se recusa a deixá-la fazer isso, então ela cria uma pequena tempestade de vento para dispersar a névoa, e Reflazia elogia ela por ser capaz de combater sua névoa tóxica, mas a névoa não é o único truque que ela tem na manga, por isso Reflazia gera uma bola de energia e a lança em Diadora. E Reflazia não deveria ser capaz de fazer isso sozinha, então Diadora percebeu que Reflazia deve estar usando as almas dos espíritos das flores que ela matou para gerar explosões de força vital, e ela está se divertindo muito batendo em Diadora repetidamente com isso, e Diadora fica furiosa que Reflazia atacaria com as almas de seus companheiros caídos. Mas agora ela não tem nada para conter essas explosões de energia, então a única coisa que ela pode fazer é bloquear, e Reflazia não vai ficar sem energia tão cedo também porque ela está constantemente drenando a vida de seus arredores, mas se Reflazia quer drenar energia, então as duas podem jogar esse jogo. Pois Diadora libera um poder que ela havia selado há muito tempo, e embora ela esperava que ela nunca mais teria que usar uma habilidade tão maligna novamente, enfrentar alguém como Reflazia deixa sem escolha. Daí Reflazia fica surpresa ao descobrir que Diadora tem a mesma habilidade que ela. Mas ela ainda acredita que ela é superior, então ela desafia Diadora para uma disputa de sucção de alma para ver quem pode sugar a vida da outra primeiro. Com isso ambas as energias de sucção de alma entram em choque. E parece que elas estão empatadas no começo, mas Reflazia eventualmente domina Diadora, então ela começa a sugar sua alma para fora de seu corpo e ela está amando cada minuto disso também. E pode parecer que Diadora está perdendo aqui, mas isso foi exatamente como ela planejou, porque mesmo que Diadora tenha absorvido uma grande parte da alma de Diadora, Diadora já tem um ataque de curto alcance preparado, por isso não há como ela perder, e Reflazia acha que Diadora está apenas blefando porque ela está prestes a perder sua alma. Mas nesse momento Reflazia sente uma dor insuportável em sua bochecha e alguns segundos depois uma rosa negra brota de seu rosto. Daí Reflazia grita em agonia, mas logo depois dezenas de videiras de rosas negras emergem de seu corpo e começam a envolvê-la. E Reflazia não entende como isso pode estar acontecendo, então Diadora explica que quando elas lutaram ontem, ela implantou sementes de rosas realmente minúsculas no corpo de Reflazia, e essas sementes de rosas se multiplicaram até que Diadora fez elas brotarem de seu corpo, pois ela sabia que Reflazia nunca seria cautelosa o suficiente para lidar com um ataque de dentro de seu próprio corpo, por isso a vencedora dessa luta foi decidida antes mesmo de começar.
Daí as rosas continuam a crescer e envolver Reflazia a cada segundo, e apesar de seus melhores esforços para se libertar, Reflazia acaba sendo esmagada até a morte e absorvida por Diadora, e Diadora conseguiu sua vingança com sucesso, mas ela está tão exausta que mal consegue se mover e há muitos soldados demônios ao seu redor, então esse pode ser o fim para ela. Mas felizmente Dolan chega bem a tempo e usa uma chuva de rajadas de energia para eliminar todos os demônios e salvar Diadora. Daí agora que vimos Diadora vencer sua luta, voltamos para a luta de Selina e não vou mentir que ela pode estar morrendo. Enquanto isso, Dolan cria uma barreira mágica de cura ao redor de Diadora para ajudá-la a se recuperar e ao mesmo tempo ele usa sua magia para destruir o portal auxiliar. Daí quando Diadora finalmente recupera a consciência, ela pergunta o que está acontecendo, e Dolan explica que ela desmaiou, então ele a colocou naquele círculo de cura para que ela não morresse, e desde que ela fique sentada nele ela estará segura de ataques de demônios e ela eventualmente recuperará suas forças. Então Diadora agradece a ele por cuidar dela assim. Mas Dolan diz que ela não precisa agradecer a ele, mas agora que isso foi dito, Diadora tem uma pergunta a fazer porque ela está se perguntando o que Dolan realmente é. Daí Dolan diz a ela que ele realmente é apenas um humano, mas se ela está se perguntando por que ele tem asas, ele explica que sua alma ainda é a de um dragão de sua vida passada e tudo faz sentido para Diadora agora. Mas ela nunca poderia ter imaginado que ela iria conhecer um dragão reencarnado como um humano, e ela tenta se levantar mas ela ainda não tem energia suficiente, então Dolan diz a ela para sentar e descansar um pouco mais. Daí ele então se vira e diz que está saindo para lutar com George, mas Diadora diz que ela quer ir com ele. E Dolan tenta educadamente recusar sua ajuda, por isso ele diz que vai voar para lá e que Diadora não será capaz de acompanhá-lo, mas ela ainda é insistente e tenta persuadi-lo a apenas carregá-la. Mas Dolan apenas olha para ela e diz sem rodeios que será mais fácil lutar com George sem Diadora por perto, já que ela é praticamente um peso morto e ela não pode negar esse fato, então ela deseja sorte a Dolan em sua luta. Mas antes que ele vá embora, ela pede que ele tome cuidado com sua luta, porque agora que ela sabe que ele é um dragão ela tem certeza de que ele não terá problemas para vencer, mas ela está preocupada que Dolan possa destruir acidentalmente a floresta inteira se ele acidentalmente usar muito de seu poder. Enquanto isso, os elfos estão fazendo o possível para segurar Galen enquanto Fio e Gil tentam cuidar os ferimentos de Selina, pois Selina está quase inconsciente nesse momento, mas assim que ela finalmente começa a recuperar sua consciência, ela olha para sua cauda e vê um enorme buraco nela, daí o choque derruba ela novamente, considerando o fato de que nenhum deles sabe como usar magia de cura. Provavelmente teria sido melhor deixar o galho lá dentro, mas Gil puxa ele para fora, deixando Selina com um buraco enorme no corpo que quase certamente fará com que ela sangre até a morte, mas felizmente a gema mágica de Dolan tem uma função de autocura, então o ferimento de Selina começa a fechar quase imediatamente. Daí Gil e Fio ficam aliviados que Selina está bem, mas eles não têm tempo para comemorar porque Galen está a caminho daqui agora. Por isso Fio e Gil decidem se sacrificar para dar a Selina uma chance de escapar. Assim eles acordam Selina e dizem a ela que se ela correr agora ela deve conseguir escapar da floresta ilesa, e Selina se recusa a abandonar seus amigos apenas para se salvar, mas ela não está em condições de lutar, então Fio quer ter certeza de que ela sobreviva de alguma forma. E em outro lugar, a luta de Cristina com Gelud parece estar indo muito bem, pois ela está conseguindo causar uma quantidade considerável de dano, mas Gelud ainda está de pé, então ela pergunta por quanto tempo ele planeja continuar com isso. Daí Gelud diz que já estava esperando um desafio, já que Cristina é uma sobre-humana, mas ela até conseguiu superar suas expectativas. E Cristina ainda não sabe o que um sobre-humano deve ser, então ela pede uma explicação a Gelud, mas ele fica surpreso que ninguém nunca se preocupou em dizer a ela o que ela é, e já que ela não sabe ele decide lhe explicar sobre a tradição dos sobre-humanos e explica que eles são o auge da raça humana. E que apesar de serem meros humanos eles possuem habilidades e inteligência que nenhuma pessoa comum poderia esperar se igualar, e é claro que as pessoas naturalmente se sentirão ameaçadas por alguém que é superior a elas em todos os sentidos, então elas frequentemente condenam e menosprezam os sobre-humanos na tentativa de se livrar deles, algo com que Cristina está muito familiarizada. E os sobre-humanos são os inimigos mais temíveis porque se tiverem tempo suficiente eles podem ganhar poder suficiente para matar demônios ou deuses, e na verdade Gelud se lembra que um antigo deus dragão foi morto por um herói sobre-humano, então ele não consegue acreditar na sorte que tem de encontrar um sobre-humano. Por isso ele pede a Cristina para mostrar a ele o que o poder total de um sobre-humano pode fazer. Daí agora Cristina se lembra de algumas memórias de seu passado e finalmente entende o que ela é, e ela até diz que entendeu agora, por isso Gelud tem a garantia que vai perder. Assim, no intervalo de alguns segundos, Cristina prossegue cortando todos os braços e pernas de Gelud.
E ele nem consegue reclamar porque ela fez isso com tanta eficiência que ele é forçado a admirar essa força. Daí enquanto Cristina finalmente decapita Gelud, ela se lembra como o herói e o deus dragão costumavam ser amigos, mas o herói traiu seu amigo, por isso o deus dragão deve ter ficado triste pelo que ele fez. E no portal principal Dolan finalmente enfrenta George e George está dando a ele o maior respeito, porque ele realmente se sente honrado por ter a chance de lutar contra alguém tão poderoso quanto Dolan. Mas no entanto ele sabe que Dolan não será capaz de utilizar sua força total enquanto estiver nesse mundo, então ele o convida a passar pelo portal e entrar no reino demoníaco para que ele não tenha que se preocupar com danos colaterais. Daí enquanto Dolan e George descem para o reino demoníaco voltamos para a luta de Selina e ela ainda está tendo um dilema interno, porque ela não quer machucar seu inimigo, mas ela sabe que se ela não fizer qualquer coisa então seus amigos serão feridos em vez disso. E Fio disse a ela para fugir e honestamente cada célula do corpo de Selina está dizendo a ela para fugir também, mas ela sabe que não pode abandonar seus amigos. E Fio e os outros estão tentando dar a Selina algum tempo para escapar, por isso Fio usa um feitiço de amarração de plantas para segurar Galen no lugar enquanto os outros miram em seus membros, e Galen está impressionada com o trabalho em equipe que essas pessoas estão mostrando, mas o trabalho em equipe só pode levar você até certo ponto quando você não tem poder. E todo esse tempo Galen nem mesmo levou a luta a sério, mas ele está ficando entediado de agradar esses fracos, então ele mostra toda a extensão de suas habilidades e produz espinhos afiados de seu estômago. Daí ele diz a eles que é capaz de alterar livremente a forma de seu corpo para atender às suas necessidades, o que significa que ele pode ser muito criativo na maneira como os corta todos. E do outro lado das árvores Selina pode ouvir os gritos agonizantes de seus amigos e ela não suporta ouvi-los sofrer, mas ela ainda está em péssimas condições, então ela mal consegue se mover, mas mesmo assim seus amigos precisam dela, então ela olha para a pulseira que Dolan deu a ela e ela espera que ele lhe dê força para fazer o que ela precisa fazer. E no momento Galen já derrotou Gil e está quase tirando sua vida, mas ele está ficando entediado com isso já que Gil estava fraco demais para lutar bem, então ele está prestes a terminar de uma vez por todas, mas no último segundo Selina aparece e usa uma corrente de terra para agarrar Galen. Então Gil e Fio ficam surpresos que Selina esteja aqui já que eles pretendiam se sacrificar para que ela pudesse escapar, mas Selina diz que ainda está disposta a lutar com eles, e Galen está animado em ver que Selina lutará novamente já que ela é uma oponente digna para ele. Por isso ele ataca ela com seus tentáculos, mas quando Selina disse que estava aqui para lutar ela não estava brincando. Pois ela invoca seu espírito de cobra para mastigar os tentáculos de Galen seguido por um punho de titã enorme para derrubá-lo, e enquanto Galen está caído Selina diz a Fio e Gil para saírem daqui pois não há como dizer quanto dano colateral ela poderá causar durante essa luta. Daí enquanto os dois recuam Galen se levanta e está gostando disso pois parece que Selina está finalmente disposta a levar essa luta a sério. Mas Selina não perde tempo falando e imediatamente convoca um ataque aéreo contra ele. Isso não causa muito dano a Galen, mas está tudo bem pois era apenas para ser uma distração para que ela pudesse preparar seu ataque principal, pois Selina começa a encantar seu feitiço para ativar seus olhos amaldiçoados e uma vez que ela olha para Galen ele é congelado no lugar. Daí Selina encadeia esse ataque com seus espíritos de cobra com força total, e Galen percebe que ele pode realmente estar em apuros aqui, então ele se liberta dos olhos amaldiçoados de Selina e começa a afastar as cobras. Mas no entanto com o aumento de poder que Selina recebeu da gema de Dolan as cobras exalam tanto poder que lembram Galen do próprio Dolan e no momento seguinte ele é engolido ao meio. Com isso Selina finalmente derrotou Galen e protegeu seus amigos como ela queria, e enquanto isso no reino demônio Dolan e George finalmente se estabeleceram no seu local de luta, mas mesmo que George tenha afirmado que esse é seu domínio esse lugar parece bastante destruído. Daí George diz a Dolan que ele é empregado apenas como mercenário pela família real do submundo. Por isso ele não tem dinheiro para ter um local magnífico, mas isso não deve afetar sua batalha, pois aqui eles vão poder balançar suas espadas sem hesitação e George está ansioso para ver todo o poder do primeiro dragão primordial. Então ele saca sua espada e se prepara para a maior luta de sua vida e Dolan está disposto a lhe conceder sua luta, mas ele avisa George que ele o apagará da existência quando a luta começar. Com isso George ataca Dolan primeiro, mas quando Dolan se move para contra-atacar George sente o perigo e decide recuar no último segundo, e em vez de um choque direto George decide fazer um corte de longo alcance do céu e da terra, mas quando ele lança esse ataque no protagonista Dolan facilmente contra-ataca e destrói isso. Daí de volta no mundo superior Selina e os outros elfos estão a caminho do primeiro portal para se encontrar com Dolan, e ao longo do caminho eles se encontram com Cristina e Cristina fica feliz em ver que todos estão bem até agora e Diadora logo se junta ao grupo.
E Diadora deveria fazer parte do esquadrão de Gil, mas ela saiu e fez suas próprias coisas porque havia alguém de quem ela realmente precisava se vingar. Além disso, Gil pergunta se eles sabem onde Dolan está, então Cristina explica que Dolan está no portal principal dos demônios lutando contra George, por isso todos querem se apressar e ajudá-lo de qualquer maneira que puderem. E falando do portal principal, Olivia acaba de chegar no portal e como não há ninguém por aqui, ela presume que Dolan deve ter entrado no portal para lutar contra George. Daí ela olha um pouco ao redor e encontra um círculo mágico no chão com uma joia dentro, mas nesse momento os vários líderes da vila chegam também e dizem que eles terminaram de lidar com todos os soldados demônios na área, por isso eles perguntam onde George está para que eles possam ajudar a lutar contra ele. E Olivia diz a eles que George foi de volta para o portal com Dolan para ter uma luta adequada, e assim que Alcene ouve isso ela pensa que essa pode ser a chance perfeita para acabar com esse pesadelo, pois se eles simplesmente selarem o portal agora então George não terá como retornar ao seu mundo, mas o mesmo vale para Dolan também. Só que Vlack não consegue acreditar que ela está realmente considerando a ideia de abandonar Dolan no reino demoníaco depois que ele lutou tanto para salvá-los, mas embora possa ser desonroso ela acha que é melhor se eles sacrificarem uma pessoa em vez de arriscar a vida de todos na floresta mais uma vez. Enquanto isso, no reino demoníaco, George está dando tudo o que tem para lutar contra Dolan. Mas Dolan está defendendo seus ataques sem esforço e então prossegue para acertar um soco no estômago tão devastador que destrói completamente a máscara de George. Daí George é lançado voando e bate em algumas pedras próximas, mas ele ainda não terminou, por isso ele se levanta porque ele ainda quer mostrar a Dolan a extensão de sua espada. E fora do portal os outros chegam e assim que eles ouvem que os líderes da aldeia planejam fechar o portal enquanto Dolan está lá dentro, eles imediatamente se opõem à ideia, e eles não conseguem nem acreditar que os anciãos estão dispostos a considerar tal ideia, mas os anciãos justificam sua decisão dizendo que sua prioridade é restaurar a paz nessa floresta. E enquanto esse portão estiver aberto não há garantia de que um demônio ainda mais forte não aparecerá. Além disso, se Dolan perdesse essa batalha isso seria catastrófico para eles, mas Selina grita que Dolan lhe garantiu que ele nunca perderia, mas por mais que Alcene queira acreditar nisso, Selina não tem garantia de que Dolan vai ganhar. Mesmo assim, Selina diz que se Dolan estava confiante o suficiente para lutar contra George sozinho, ele certamente deve ter um meio de vencer, já que se ele estivesse com medo de morrer então ele teria apenas esperado o reforço do reino chegar, mas em vez disso ele escolheu lutar com sua vida em jogo para que eles não pudessem traí-lo assim. Daí Diadora concorda com Selina sobre isso e diz aos anciões que se eles forem covardes o suficiente para abandonar seu amigo apenas para evitar os demônios, eles perderão todo o orgulho que uma vez tiveram pelos habitantes dessa floresta, e vendo que todos acreditam em Dolan a esse tal ponto, os anciões decidem voltar atrás em sua decisão e apostar tudo na vitória de Dolan contra George. Mas George ainda acha que tem uma chance contra Dolan, então ele executa sua técnica de 4.000 cortes acreditando que pelo menos um corte atingirá Dolan, mas Dolan desvia sem esforço de cada um desses cortes, por isso George tenta explodi-lo com uma onda de energia em vez disso, mas Dolan definitivamente poderia apenas desviar da onda, mas em vez disso ele decide contra-atacar com uma explosão de energia própria jogando George para longe. E a força da explosão é tão poderosa que chama a atenção de uma mulher no reino dos demônios, mas Dolan ainda está focado em sua luta com George, então enquanto George tenta se esgueirar por trás dele, Dolan perde a paciência e simplesmente começa a cortar os braços de George um por um antes de finalizá-lo cortando ele ao meio. E o corte foi tão perfeito que houve um atraso na morte de George para que eles tivessem algum tempo para dizer algumas palavras finais, e embora Dolan não respeite George como pessoa, ele o elogia por seu espírito de luta. E ouvir isso do Deus Dragão é uma honra tão alta que leva George às lágrimas, mas daí Dolan diz a ele que essa é sua punição por todas as vidas que ele tirou quando invadiu a floresta. Por isso ele deve desaparecer e George aceita seu destino, mas ele não se arrepende de nada porque essa é a melhor morte que ele poderia ter após ter pedido a luta. Assim a batalha de Dolan finalmente acabou, mas ainda há problemas se formando porque ele conseguiu chamar a atenção da Rainha Demônio, e assim como George ela está ansiosa para lutar contra o Deus Dragão novamente depois de tantos anos. Daí de volta ao mundo superior todos estão observando nervosamente o portal para ver o que sai de lá, e para seu alívio Dolan sai sozinho e ileso, o que significa que ele foi vitorioso contra George. Daí Selina está muito feliz em ver que Dolan está bem, por isso ela corre para recebê-lo de volta e depois disso Dolan ajuda todos a destruir o portal principal, então o problema dos demônios está oficialmente encerrado.
Com isso uma grande celebração é realizada na vila em homenagem ao seu salvador, e os anciãos da vila sinceramente pedem desculpas a Dolan por quase abandoná-lo no reino dos demônios, mas Dolan realmente não se importa, pois ele nem esperava que uma festa fosse feita para ele, mas Gil diz que é natural já que eles estão se despedindo de um amigo. E eles honestamente gostariam que ele pudesse ficar na vila com eles, mas não há nada que eles possam fazer sobre isso já que ele tem uma casa para voltar. Então de repente Phil aparece e ela conseguiu convencer Selina e Cristina a vestir essas roupas, por isso ela pergunta a Dolan o que ela acha. E Dolan é um homem muito direto, então a julgar pela afeição em seu rosto fica claro que ele gosta do que vê. Daí algumas das garotas elfas arrastam Cristina para dançar com elas e como Selina está parada ali sozinha, Phil dá a Dolan um pequeno empurrão na direção certa e diz para ele ir dançar com Selina, então Dolan se aproxima dela e pergunta se ela gostaria de dançar com ele. E Selina concorda alegremente enquanto dança com Dolan. Selina conta a Dolan sobre sua luta com Galen e como ela inicialmente queria fugir, mas mesmo depois da grande declaração que ela fez ela ainda não era forte o suficiente para vencer, mas daí ela segurou a gema mágica que Dolan deu a ela e parecia que ele estava protegendo ela por trás, então ela agradece a ele por ajudá-la tanto. Daí conforme a noite avança a festa está praticamente acabando e Selina está desmaiada bêbada no colo de Dolan, e Dolan se divertiu essa noite por isso ele está pronto para ir para a cama, mas então ele ouve alguém cantando uma linda canção, por isso ele fica curioso e se aproxima para descobrir de onde isso está vindo. Daí ele descobre que a pessoa cantando é Cristina e a canção é sobre o herói matando um dragão branco supostamente maligno, e quando Cristina nota ele ela se desculpa por perturbá-lo com sua canção, mas Dolan diz a ela que não há nada pelo que se desculpar porque ele amou ela cantando, mas ele está um pouco curioso sobre a música que ela estava cantando, por isso ele pergunta onde ela aprendeu. Daí Cristina diz a ele que a canção foi passada em sua família por gerações, mas quando Dolan pergunta se há mais alguma coisa na música como sobre o que aconteceu com o herói depois que ele matou o dragão, Cristina fica desconfortável e diz a ele que a música não tem um segundo verso. No dia seguinte todos estão se preparando para voltar para casa, então Olivia agradece novamente pela ajuda, e mais uma vez oferece a Dolan a chance de estudar na academia porque ela tem certeza de que ele aprenderia muito lá, mas Dolan ainda não se decidiu sobre a academia, então ele pediu a Olivia para lhe dar um pouco mais de tempo para pensar sobre isso embora ele tenha interesse na oportunidade. E assim Diadora se aproxima de Dolan e lhe dá um saco de sementes de rosas negras como um presente para ele usar em suas poções, mas ela tem outro presente muito especial para ele, então ela se inclina e o beija nos lábios, e Selina fica envergonhada ao ver isso mas também irritada por não ter conseguido fazer isso primeiro. Por isso ela grita e pergunta a Diadora o que ela está fazendo, mas Diadora se defende dizendo que Dolan salvou ela, então era natural para ela beijá-lo. Daí Dolan e as outras eventualmente voltam para ver e é muito bom estar em casa, então Dolan decide ir visitar sua família para falar com eles sobre tudo o que aconteceu, mas assim que ele abre a porta ele é esfaqueado no peito por trás. Comenta Phil. Se você quer a próxima parte do vídeo, esse foi o fim dos episódios 1 ao 10, o anime ainda está sendo lançado, e te encontro no próximo vídeo.